Você sabia que andar a cavalo embriagado é ilegal? No Colorado, existe uma lei surpreendente que visa a segurança tanto dos cavaleiros quanto dos seus cavalos. Andar a cavalo sob a influência de álcool pode parecer inofensivo, mas pode levar a situações perigosas. Assim como dirigir um carro, o álcool pode prejudicar o julgamento e o equilíbrio do cavaleiro, aumentando o risco de acidentes. Essa lei foi criada para evitar comportamentos imprudentes e promover a responsabilidade entre os cavaleiros. Pense nisso, um cavalo pode ser tão imprevisível quanto um carro quando o cavaleiro não controla a situação. É por isso que essa lei foi aprovada no Colorado, para garantir a segurança do cavaleiro e do animal. Então, da próxima vez que você aproveitar as lindas trilhas do Colorado, lembre-se de que é importante ficar sóbrio enquanto anda a cavalo. Isso não é apenas uma questão de seguir a lei, é cuidar da segurança de todos. Já pensou por que descobrir as maravilhas da maior fazenda de ginkgo do mundo? Em Sumter, Carolina do Sul, a vasta fazenda de ginkgo de 500 acres abriga mais de 1 milhão de árvores, cada uma exibindo as impressionantes folhas em forma de leque, pelas quais as árvores de ginkgo são conhecidas. Esses seres notáveis, conhecidos como fósseis vivos, resistiram ao teste do tempo, prosperando por milhões de anos, enquanto muitas outras espécies desapareceram. Os visitantes desta fazenda vibrante descobrirão os diversos usos do ginkgo, seja na medicina tradicional ou em pratos culinários deliciosos. As folhas, ricas em antioxidantes, são procuradas em suplementos que se acredita melhorar a função cerebral e o bem-estar geral. Além de sua impressionante coleção de árvores, a fazenda enfatiza práticas sustentáveis, garantindo que essa espécie antiga continue a florescer por gerações. Imagine passear sob um dossel de folhas amarelo-douradas no outono ou testemunhar as vibrantes flores verdes na primavera. Com sua rica tapeçaria de história e contribuições tanto para a ciência quanto para a gastronomia, não está na hora de todos fazerem uma viagem para experimentar este extraordinário refúgio de ginkgo? É verdade que os animais têm suas próprias histórias. No livro Hatch, os leitores são levados a um mundo fascinante, onde os protagonistas são animais, oferecendo uma nova perspectiva sobre a vida como a conhecemos. Esta narrativa única nos convida a observar a existência humana pelos olhos desses seres, despertando nossa imaginação e questionando nossa compreensão sobre relacionamentos e sociedade. A história explora a ideia de que os humanos podem coexistir com esses animais, oferecendo lições que podemos aprender com suas interações. Além disso, a narrativa sugere a possibilidade de uma vida mais longa neste mundo centrado nos animais, fazendo-nos refletir sobre o que significa realmente viver e prosperar. Ao nos aprofundarmos nas experiências desses personagens antropomórficos, começamos a refletir sobre nossas vidas, as escolhas que fazemos e como nossa conexão com a natureza pode moldar nosso caminho através da existência. Você não vai acreditar onde essa pessoa encontrou abrigo. Mirana Kariminesseri, um refugiado iraniano, passou incríveis 18 anos no Terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris. Enquanto a maioria consideraria isso absurdo, Mirana viu no aeroporto um refúgio. Ele recebia comida, segurança e calor, o que lhe proporcionava uma sensação extraordinária de estabilidade em tempos difíceis. Ele enfrentou desafios que muitos nem imaginariam, adaptando-se a uma rotina única em meio à agitação dos viajantes. Essa escolha inusitada foi motivada pela falta de alternativas seguras, levando-o a fazer do aeroporto seu lar inesperado. Sua história tocou muitos e inspirou o filme O Terminal, que mostra a resiliência do espírito humano. A jornada de Mirana levanta questões importantes. Como definir um lar e quais sacrifícios são feitos em nome da segurança e do conforto? É verdade que a pele de tubarão aumenta a velocidade? A pele de tubarão não é apenas uma questão de aparência, é uma maravilha da evolução, perfeitamente projetada para a hidrodinâmica. Diferente da maioria dos animais marinhos, os tubarões têm a pele coberta por dentículos dérmicos, pequenas escamas em forma de dente, projetadas para melhorar suas habilidades de natação. Esses dentículos estão orientados para trás, criando sulcos microscópicos que direcionam o fluxo da água de forma mais eficiente. Esse design notável reduz a resistência e a turbulência, enquanto o tubarão desliza pela água, permitindo que ele alcance velocidades impressionantes de até 60 km/h. Além disso, os tubarões podem caçar por longas distâncias sem gastar energia desnecessária.
Mas não é só isso. Essa pele inovadora também desempenha um papel crucial em repelir parasitas e micro-organismos, prevenindo efetivamente a bioincrustação. Hoje, engenheiros se inspiram muito na pele de tubarão. Eles estão aplicando seus princípios para desenvolver revestimentos avançados para navios e trajes de banho de alto desempenho para atletas olímpicos. Com 400 milhões de anos de evolução, a pele de tubarão atua como mais do que apenas uma camada protetora. Funciona como um sistema de propulsão embutido e uma barreira antibacteriana. Quão incrível é isso? Já pensou por que isso pode te surpreender? Indy 500 cativa milhões. Esta corrida lendária, realizada anualmente no Indianapolis Motor Speedway, mostra a emoção intensa dos esportes motorizados. Conhecida como o maior espetáculo do automobilismo, a Indy 500 atrai mais de 300 mil espectadores todo fim de semana do Memorial Day, ansiosos para ver o drama em alta velocidade se desenrolar. O evento não é apenas uma corrida, é uma celebração cheia de tradições, como a cerimônia de dirigir o carro de segurança e o icônico grito de "Senhores, liguem seus motores". Os competidores percorrem 500 milhas desafiadoras, levando suas habilidades e máquinas ao limite. Pilotos notáveis, de A.J. Foyt a Hélio Castro Neves, conquistam status lendário ao vencer nesta corrida prestigiada. A atmosfera é elétrica, com os fãs vivenciando o rugido dos motores e a emoção da competição de perto. As festas e o tailgating enriquecem a cena vibrante, permitindo que os participantes aproveitem a empolgação do amanhecer até a noite. Cada corrida cria memórias inesquecíveis que unem os fãs, tornando a Indy 500 não apenas uma corrida, mas uma experiência querida. Você fará parte dessa tradição extraordinária. O que realmente dá beleza aos rios? A natureza nos encanta de maneiras surpreendentes, e os rios são frequentemente considerados algumas das paisagens mais bonitas do nosso planeta. Vamos tomar como exemplo o Rio Amazonas. Não se trata apenas de seu tamanho, é um ecossistema vibrante, cheio de vida, que o torna impressionante. Florestas tropicais exuberantes, uma diversidade de fauna e águas cintilantes criam uma imagem encantadora que convida à exploração e admiração. Os rios também desempenham um papel importante na cultura humana, servindo como fonte de inspiração para a arte, literatura e até música. As pessoas viajaram ao longo dessas vias aquáticas por séculos, encontrando não apenas beleza, mas também recursos essenciais e rotas comerciais. Essa conexão com os rios enriquece nossas vidas, lembrando-nos da importância de preservar essas maravilhas naturais. Então, o que você acha que é a chave para o encantamento fascinante de um rio? Você sabia que os canhotos dominam ao digitar no teclado? É surpreendente, mas mais da metade de todo o texto é digitada com a mão esquerda. Esse fato interessante está ligado ao design do teclado QWERTY, criado no século XIX. A disposição das teclas facilita um pouco a vida dos canhotos, permitindo que eles façam a maior parte do trabalho de digitação. Por exemplo, as letras mais comuns, como E, T e A, estão posicionadas de forma que sejam mais fáceis de alcançar com a mão esquerda, independentemente de você ser destro ou canhoto. Essa observação mostra como muitos canhotos se adaptam a um mundo dominado por destros. Então, da próxima vez que você se sentar para digitar, pense na história oculta do seu teclado e como ele pode ser mais confortável para quem usa mais a mão esquerda. Você consegue acreditar? Digitar realmente tem suas peculiaridades. Você sabia que há um segredo escondido em seu pulso? O tendão do músculo palmar longo é um interessante vestígio evolutivo que aparece em muitas pessoas. Para verificar se você tem esse tendão, basta unir o polegar e o mínimo, dobrando o pulso. Você pode notar uma faixa levantada no centro. Surpreendentemente, cerca de 10-15% das pessoas não têm esse tendão, e aquelas que não o têm não apresentam perda de força de preensão. Esse tendão incomum também é útil na medicina, pois os cirurgiões frequentemente o utilizam em operações reconstrutivas. Então, mesmo que não seja essencial para todos nós, o tendão palmar longo nos lembra de nossa jornada evolutiva. Na próxima vez que você dobrar o pulso, pense em como esse pequeno tendão conecta você aos nossos ancestrais antigos. Por que ovos verdes com presunto nos atrai tanto? Este livro infantil adorado do Dr. Seuss surgiu de uma aposta amigável entre o editor Bennett e Theodore Geisel, mais conhecido como Dr. Seuss. O desafio é escrever uma história envolvente usando apenas 50 palavras únicas.
Aceitando o desafio, Seuss criou uma história encantadora sobre Sam, que insiste para que um personagem hesitante experimente um prato inusitado. A beleza de Ovos Verdes com Presunto está em sua simplicidade e repetição lúdica, tornando o livro perfeito para leitores iniciantes. As crianças adoram as rimas divertidas e as ilustrações peculiares, enquanto os pais valorizam a mensagem divertida e significativa sobre a importância de experimentar coisas novas. Esta história maravilhosa não apenas diverte, mas também incentiva os jovens leitores a saírem de sua zona de conforto. Quem poderia imaginar que uma aposta amigável resultaria em um clássico que inspira gerações? Você já se perguntou por que os pelos do corpo são mais curtos? Tudo se deve aos diferentes ciclos de crescimento dos pelos. Por exemplo, os cabelos da cabeça podem crescer de 3 a 7 anos, o que os torna longos e volumosos. Em contrapartida, os pelos do corpo, incluindo as sobrancelhas, têm um ciclo de crescimento muito mais curto, que geralmente dura cerca de 4 meses. Isso significa que os pelos do corpo começam a cair muito mais cedo do que os cabelos da cabeça. Os hormônios desempenham um papel importante nesses ciclos, causando diferenças no comprimento dos pelos em diferentes partes do nosso corpo. Além disso, fatores como genética e idade também podem influenciar o crescimento dos nossos pelos. Não é incrível como nossos corpos têm essas diferenças? Entender esses ciclos ajuda a explicar por que alguns pelos precisam de mais cuidados do que outros. Então, da próxima vez que você cuidar de si mesmo, aprecie os ritmos únicos dos seus pelos. Hollywood realmente protege a idade dos atores? Na Califórnia foi aprovado um novo lei que permite aos atores pedirem a remoção de sua idade ou data de nascimento de bancos de dados de entretenimento, como o IMDb. Essa iniciativa combate a discriminação etária, comum na indústria do entretenimento. Muitos talentos enfrentam preconceito por causa da idade, o que limita suas chances de conseguir papéis em filmes e programas de TV. Ao permitir que os atores escondam informações pessoais, a lei busca criar condições iguais, onde o talento é mais importante que a idade. Esse passo é especialmente relevante para atores mais velhos, que muitas vezes têm dificuldade em encontrar papéis à medida que envelhecem. É um avanço significativo para criar um ambiente mais inclusivo e justo em Hollywood, onde habilidades e criatividade podem se destacar sem a pressão dos números. Será que essa lei pode servir de exemplo para outras indústrias que enfrentam problemas semelhantes? Fato incrível sobre formigas armazenadoras. Esses insetos surpreendentes podem aumentar de tamanho, pois armazenam comida em seus abdômenes, tornando-se verdadeiros depósitos vivos. Essa adaptação única permite que as formigas armazenadoras sustentem suas colônias em tempos difíceis, como secas ou falta de alimento. Imagine uma formiga que se transforma em um suprimento móvel de comida para sua família. Quando outras formigas da colônia enfrentam fome, elas usam esses depósitos vivos, compartilhando a comida coletada para garantir a sobrevivência de todos. Esse comportamento notável destaca a incrível cooperação e ajuda mútua dos insetos sociais. Em vez de pensar apenas na própria sobrevivência, as formigas armazenadoras priorizam a saúde de toda a colônia, mostrando uma estratégia única de sobrevivência. Sua capacidade de se adaptar e colaborar revela maneiras surpreendentes pelas quais a natureza equipou as espécies para prosperar em condições desafiadoras. Não é incrível como essas pequenas criaturas trabalham juntas para o bem comum? Você vai se surpreender ao descobrir que os tesouros ainda estão à espera. Esta é uma aventura que atrai caçadores de tesouros há muitos anos. Fan, um negociante de arte e autor, deixou um poema enigmático cheio de pistas, convidando outros a encontrar o tesouro escondido. O poema sugere locais específicos e dá dicas sobre o que os caçadores podem encontrar pelo caminho. Apesar das inúmeras buscas em lugares de difícil acesso e na natureza selvagem, o tesouro continua esquivo, fazendo muitos se perguntarem se ele realmente existe ou se é apenas um truque astuto. Com elementos de mistério e um toque de folclore, a história do tesouro de Fan inspirou muitos aventureiros, transformando as montanhas rochosas em um vasto palco de esperança e emoção. Alguém finalmente encontrará os segredos escondidos nas pistas de Fan e reivindicará o tesouro para si? E se eu disser que buracos negros supermassivos formam galáxias? Pesquisas recentes mostram que muitas galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, têm enormes buracos negros em seus centros. Esses buracos negros supermassivos podem ter massas equivalentes a milhões ou até bilhões de sóis.
e exercem uma atração gravitacional incrível. Essa gravidade intensa afeta as estrelas e o gás ao seu redor, desempenhando um papel crucial na formação e evolução das galáxias ao longo do tempo. A presença de um buraco negro supermassivo pode ajudar a regular a formação de estrelas, pois sua influência gravitacional pode estimular ou impedir o surgimento de novas estrelas. Enquanto os cientistas continuam a estudar esses gigantes cósmicos, eles descobrem cada vez mais sobre a relação entre buracos negros supermassivos e as galáxias em que estão localizados. O que você acha que esses buracos negros nos ensinam sobre a nossa compreensão do universo? O que realmente está por trás do incrível sucesso da Amazon? A Amazon, que um dia foi apenas uma modesta loja de livros online, entrou para a história como a primeira empresa com valor de mercado superior a $1 trilhão. Fundada por Jeff Bezos em uma garagem, a Amazon se transformou em um império global que mudou não apenas a forma como fazemos compras, mas também como lemos e usamos a tecnologia. Essa transformação impactou nossas vidas de maneiras surpreendentes. Por exemplo, agora temos acesso instantâneo a uma enorme biblioteca de livros com apenas um clique, e as caixas de som com assistentes virtuais estão se tornando comuns em nossas casas. Os consumidores podem explorar milhões de produtos de todo o mundo sem sair do sofá. A abordagem inovadora da Amazon em atendimento ao cliente e tecnologia continua a moldar o mercado varejista. Olhando para o futuro, é interessante imaginar como esse gigante continuará a influenciar nosso dia a dia. O que a Amazon irá inventar a seguir? Você não vai acreditar que isso está ligado ao código secreto de Napoleão. Napoleão Bonaparte foi não apenas um gênio militar, mas também um inovador na comunicação. Durante suas campanhas, ele criou um código tátil que permitia que seus soldados se comunicassem em silêncio à noite. Esse método era crucial para manter a discrição durante os ataques e movimentações, permitindo a troca de mensagens sem chamar a atenção do inimigo. Surpreendente, não é? Esse sistema tátil se tornou a base do que mais tarde ficou conhecido como Braille, um sistema de leitura e escrita para pessoas com deficiência visual. As inovações militares de Napoleão não apenas ajudaram suas tropas, elas abriram oportunidades para muitas pessoas na sociedade que precisavam de meios de comunicação acessíveis. Hoje, vemos como uma ideia simples, surgida no campo de batalha, mudou a forma como milhões interagem com o mundo ao seu redor. Quem poderia imaginar que uma figura histórica como Napoleão poderia inspirar um feito tão importante na área da acessibilidade? Prepare-se para se surpreender com a produção de leite de camelo. As fêmeas de camelo conseguem produzir cerca de 6 litros de leite por dia durante mais de um ano. Essa quantidade impressionante é fundamental para as culturas nômades, especialmente aquelas que vivem em condições desérticas severas. Nesses lugares áridos, água e comida podem ser escassas, tornando o leite de camelo uma fonte vital de nutrição. Ele é rico em vitaminas, minerais e ácidos graxos benéficos, servindo não apenas como uma bebida refrescante, mas também ajudando na saúde e bem-estar das famílias que dele dependem. Quando os nômades percorrem longas distâncias, o leite se torna um recurso alimentar importante, às vezes até substituindo a água em sua dieta. Além disso, esse leite é valorizado por suas propriedades benéficas, incluindo um nível de lactose mais baixo em comparação ao leite de vaca, o que o torna mais fácil de digerir para algumas pessoas. Não é incrível como a natureza oferece recursos tão valiosos? A maioria das pessoas não sabe disso, mas a Pedra de Londres fascina muitos. Este antigo relicário, embutido em uma parede na Cannon Street, é uma parte simbólica de Londres há mais de 1000 anos, tornando-se um dos marcos mais antigos da cidade. Apesar de sua idade, o propósito exato da Pedra de Londres permanece desconhecido, despertando a curiosidade entre historiadores e moradores. Alguns especialistas sugerem que ela serviu como um importante ponto de referência para rotas comerciais romanas e medievais, enquanto outros acreditam que teve um papel em vários rituais ou até mesmo significados políticos. Esta pedra de calcário com cerca de 60 centímetros de largura sobreviveu a inúmeros incêndios, guerras e mudanças urbanas, mostrando sua resistência ao longo do tempo. Notavelmente, ela foi realocada várias vezes, mas sempre retorna à sua posição original, consolidando sua importância no folclore local. A lenda diz que remover a Pedra de Londres pode trazer má sorte, adicionando uma camada intrigante à sua história. Ao passear por Londres, não perca a oportunidade de admirar esta pedra aparentemente comum,
e considere as inúmeras histórias que ela poderia contar sobre nosso fascinante passado. Essa história trágica mudou para sempre o livro sobre dietas. O Dr. Hermann Tarnauer, autor da famosa dieta Scarsdale, ganhou reconhecimento inicialmente por promover um plano de emagrecimento baseado em baixo carboidrato e controle de calorias. No entanto, sua fama aumentou drasticamente após um terrível incidente com um ex-parceiro. Esse homem, tomado pela dor e incapaz de lidar com a perda, cometeu suicídio, o que inesperadamente atraiu a atenção do público para o trabalho de Tarnauer. Após essa tragédia, as vendas da dieta Scarsdale dispararam, pois a mídia conectou essas duas histórias. As pessoas se interessaram não apenas pela promessa de emagrecimento, mas também pelo contexto emocional relacionado a Tarnauer. Isso gerou discussões sobre a influência de histórias pessoais no marketing, especialmente quando se entrelaçam com notícias sensacionalistas. É um lembrete assustador de que, às vezes, as fronteiras entre a dor pessoal e o interesse público se tornam tênues, mudando vidas de maneiras inesperadas. O que isso diz sobre nossa fascinação por histórias de sucesso? Você sabia que o Sol governa nosso sistema solar? O Sol representa impressionantes 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-se uma verdadeira força gravitacional. Imagine como planetas como a Terra e Marte, além de luas, asteroides e cometas, dançam em um balé cósmico ao redor desse enorme corpo celeste. Sem a incrível massa e energia do Sol, a vida na Terra seria impossível, e nosso sistema solar seria completamente diferente. A gravidade do Sol cria uma forte conexão que mantém os planetas em suas órbitas, evitando que eles vagueiem sem rumo no espaço. Ele também fornece a luz e o calor necessários para a vida, criando as condições que nos permitem prosperar. Na verdade, nosso Sol é uma estrela, uma esfera de gás em chamas, que funde hidrogênio em hélio, liberando uma enorme quantidade de energia através da fusão nuclear. Então, da próxima vez que você aproveitar os raios de Sol, lembre-se de quão importante é essa gigantesca esfera de gás para a nossa existência e a estabilidade de tudo em nosso sistema solar. Um fato interessante sobre o idioma pirata do Facebook. Você sabia que o Facebook tem uma configuração oculta que transforma sua página em uma interface pirata? Basta mudar o idioma para inglês pirata e você terá uma visão divertida da experiência nas redes sociais. Em vez de botões e mensagens padrão, você verá frases divertidas como R-Made e opções como afundar este post. Esse easter egg inusitado está disponível apenas na versão web do Facebook, então, se você quer ser um verdadeiro pirata, não use o aplicativo. Embora essa função não tenha muita utilidade, ela definitivamente traz um pouco de humor para o seu feed. Imagine como seria conversar com amigos ou compartilhar posts, lendo tudo com uma voz pirata divertida. É um lembrete de que as plataformas também podem ser divertidas. Então, da próxima vez que você estiver no Facebook, por que não experimentar? É uma ótima maneira de adicionar um pouco de diversão ao seu dia e mostrar aos amigos que você também pode ser o capitão das redes sociais. Acredite ou não, mas os peixes-lua podem respirar ar. Essas criaturas incríveis têm uma habilidade única que as diferencia de muitos outros peixes. Os peixes-lua vivem em locais com baixo teor de oxigênio, como lagoas paradas ou águas sujas, onde enfrentam desafios que outros peixes não conseguem superar. Durante períodos de seca, quando o nível da água cai, os peixes-lua se adaptam subindo à superfície para respirar ar diretamente da atmosfera. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam por longos períodos sem água. Equipados com uma estrutura especializada que se assemelha a pulmões, eles podem respirar ar, o que é bem diferente das brânquias que a maioria dos peixes usa. Algumas espécies de peixes-lua até entram em um estado de dormência, enterrando-se na lama e entrando em uma espécie de hibernação até a próxima chuva, que trará de volta seu habitat aquático. Com essa técnica de sobrevivência impressionante, os peixes-lua prosperam em condições severas que seriam letais para outros peixes. Então, da próxima vez que você estiver perto da água, pense nos peculiares peixes-lua e em suas incríveis habilidades de suportar secas e baixos níveis de oxigênio. Um perfume pode realmente atrair guepardos selvagens. Recentemente, grupos de pesquisa sobre vida selvagem fizeram uma descoberta fascinante. O cheiro de Obsession for Men, da Calvin Klein, atrai surpreendentemente bem esses grandes felinos rápidos e discretos. Os guepardos, conhecidos por sua incrível velocidade e estilo único de caça,
geralmente evitam os humanos. No entanto, o aroma forte e intenso desse colônia despertou sua curiosidade, ajudando a equipe de filmagem a se aproximar dessas criaturas majestosas para as gravações. O cheiro parece ter superado sua cautela natural, permitindo que a equipe capturasse imagens impressionantes desses belos animais em ação. Essa conexão intrigante mostra o quanto os animais são sensíveis aos cheiros em seu ambiente. Quem sabe que outros aromas podem atrair diferentes espécies? Isso abre um mundo de possibilidades para amantes da vida selvagem e cineastas. Você sabia que Zidane atuou em um filme? Zinedine Zidane, um nome que representa a grandeza do futebol, deu um passo no mundo do cinema ao interpretar um papel marcante em Asterix nos Jogos Olímpicos. Neste filme, Zidane interpreta um habilidoso egípcio, mostrando talentos que vão além de suas habilidades excepcionais em campo. Essa aparição destaca sua versatilidade e disposição para explorar novas direções criativas. Os fãs de futebol admiram Zidane não apenas por seus jogos lendários e gols decisivos, mas também por seu carisma, que brilha na tela grande. O próprio filme é uma abordagem divertida da clássica série de quadrinhos, misturando humor com aventura. E a participação de Zidane acrescenta um toque especial. Seu papel pode não ter lhe rendido um Oscar, mas permitiu que as pessoas vissem um lado diferente desse ícone do futebol. A transição de Zidane do esporte para a atuação inspira muitos, provando que o talento pode se manifestar em diferentes áreas, quando se está aberto a novos desafios. Quem diria que uma superestrela do futebol também poderia nos fazer rir e nos encantar interpretando um egípcio? Sorvete e pets. Porque amamos essa delícia juntos. Compartilhar uma sobremesa gelada e cremosa em um dia quente é mais do que saborear algo gostoso. É um momento especial que fortalece a conexão entre os donos e seus amigos peludos. Imagine-se relaxando em um dia ensolarado, saboreando um sorvete, enquanto seu cachorro observa ansiosamente, esperando um pedacinho. Esses momentos são cheios de alegria e risadas, criando memórias inesquecíveis. Pesquisas mostram que essas experiências compartilhadas podem fortalecer os laços emocionais, tornando-nos mais felizes e sensíveis aos nossos pets. Seja pela empolgação nos olhos do seu animal ou pela felicidade compartilhada com a guloseima, esses pequenos momentos nos lembram por que amamos tanto nossos companheiros. Além disso, não é gratificante oferecer algo especial ao seu pet em um dia quente? Aproveitar juntos essa delícia doce eleva as simples alegrias da vida. O resort Anantara Golden Triangle, na Tailândia, oferece uma experiência única em quartos de bolha transparentes com uma vista incrível dos elefantes que passeiam livremente em seu habitat natural. Imagine acordar no meio da selva verde e observar essas criaturas majestosas, enquanto está em um quarto aconchegante que permite uma conexão com a natureza. Mas este lugar oferece mais do que apenas vistas inesquecíveis. Parte da receita do resort é destinada a um fundo especial que resgata e reabilita elefantes na Ásia. Ao se hospedar aqui, você não só proporciona a si mesmo uma experiência extraordinária, mas também apoia importantes esforços de conservação. Para os amantes da vida selvagem e entusiastas da proteção ambiental, este resort é a combinação perfeita de luxo e turismo ético. Se você está em busca de férias que ajudem a proteger a preciosa vida selvagem e, ao mesmo tempo, proporcionem experiências incríveis, o Anantara Golden Triangle pode ser o seu próximo destino ideal. Poucos sabem, mas a humanidade já se reuniu. No dia 2 de novembro de 2000, todas as pessoas na Terra estavam no mesmo planeta ao mesmo tempo. Esse momento incrível foi passageiro, pois foi a última vez que estivemos unidos em nosso planeta natal. Desde então, a história tomou um rumo interessante, já que pelo menos uma pessoa vive constantemente na Estação Espacial Internacional, EEA. Esse laboratório orbital, que flutua alto acima da Terra, se tornou o lar de astronautas que realizam pesquisas científicas inovadoras em condições de microgravidade. Com a presença constante de pessoas, a EEI mudou nossa compreensão da vida no espaço, ampliando os limites da exploração. Você consegue imaginar como é estranho pensar que, enquanto estamos ocupados com nossas rotinas na Terra, sempre há alguém experimentando as maravilhas da vida e do trabalho entre as estrelas? Você já se perguntou por que Margaret Dickinson escapou da forca? Em 1736, a trágica história de Margaret Dickinson chamou a atenção de muitos. Acusada de assassinar seu recém-nascido, ela enfrentou a pena máxima, a forca.
No entanto, o destino lhe reservou uma reviravolta surpreendente. Após a execução, Margaret foi declarada morta e colocada em uma carroça para transporte. Surpreendentemente, ela voltou à vida, levantando questões sobre a justiça e as leis da época, devido a uma norma jurídica conhecida como dupla penalidade, que proíbe um novo julgamento pelo mesmo crime. Ela não poderia ser punida 2 vezes. Essa estranha reviravolta salvou sua vida e levou à sua libertação. O caso de Margaret destaca a complexidade das leis e da moral do século XVIII, fazendo-nos refletir sobre como as sociedades definem a justiça. Quantas outras histórias semelhantes escaparam da memória da história? Você pode se surpreender que a França possui ilhas. Apesar do fim do colonialismo tradicional, a França ainda controla várias ilhas espalhadas pelo Mar do Caribe, Oceano Índico e Oceano Pacífico. Territórios como Guadalupe e Reunião não são apenas destinos turísticos incríveis, mas também lembranças da influência histórica da França. Por outro lado, a Grã-Bretanha administra 14 territórios ultramarinos, como as Bermudas e as Ilhas Falkland, criando um cenário moderno que reflete o legado colonial. Essa administração contínua levanta questões sobre soberania e identidade para as pessoas que vivem nessas ilhas. Elas são cidadãs britânicas ou francesas. Como vê em seu lugar no mundo hoje? Ao explorar esses territórios, revelamos histórias e culturas moldadas tanto por encantos quanto por desafios, mostrando que as consequências do colonialismo estão longe de terminar, o que isso significa para o futuro dessas ilhas. As supernovas realmente influenciaram nossa capacidade de andar. Há cerca de 2,5 milhões de anos, explosões massivas conhecidas como supernovas enviaram raios cósmicos pelo espaço, que eventualmente chegaram à Terra. Essas partículas de alta energia provocaram tempestades elétricas e incendiaram florestas, mudando drasticamente a paisagem do Nordeste da África. Com a mudança do ambiente, nossos ancestrais enfrentaram novos desafios e oportunidades. Para se orientar nesse novo mundo, eles se adaptaram e desenvolveram a marcha bípede, ou seja, a habilidade de andar sobre 2 pernas. Essa capacidade permitiu que eles percorressem grandes distâncias, identificassem predadores e aproveitassem novas fontes de alimento. Ao ficar em pé, nossos ancestrais também podiam usar as mãos para fabricar ferramentas, levando a avanços que moldaram a evolução humana. A conexão entre eventos cósmicos e adaptação biológica é um exemplo fascinante de como forças além do nosso planeta nos afetam. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se, isso pode ser não apenas uma conquista humana, mas também um legado cósmico. Vamos descobrir como a realidade aumentada está mudando a cirurgia. A realidade aumentada, RA, na cirurgia, está revolucionando a forma como os cirurgiões trabalham, projetando modelos 3D do corpo humano diretamente na sala de operação. Imagine um cirurgião usando óculos especiais que vê uma cópia digital detalhada da anatomia do paciente ao lado de seu corpo físico. Essa tecnologia incrível combina exames médicos com precisão digital, ajudando os médicos a visualizar estruturas que poderiam estar ocultas. Por exemplo, durante uma cirurgia complexa, a RA pode fornecer informações importantes sobre vasos sanguíneos, nervos e órgãos em tempo real, guiando os cirurgiões com precisão milimétrica. Isso não só melhora a capacidade deles de realizar operações delicadas, mas também reduz o risco de erros. À medida que a tecnologia de RA avança, isso pode levar a cirurgias mais seguras e a uma recuperação mais rápida dos pacientes. As possibilidades parecem infinitas. Será que um dia veremos um mundo onde a RA se tornará padrão em todas as salas de operação? Imagine quantas vidas isso pode salvar. O que é surpreendente sobre linhas retas? Você pode pensar que uma linha reta é apenas uma linha reta, mas, na verdade, linhas perfeitamente retas não existem. Mesmo as melhores tentativas, desde feixes de laser até desenhos a lápis, mostram pequenas imperfeições quando observadas de perto. Esse fenômeno incrível está relacionado à natureza dos nossos materiais e às limitações dos nossos instrumentos de medição. Quando você observa algo sob um microscópio, até mesmo a superfície mais perfeita revela minúsculos relevos ou curvaturas. Essa ideia não só questiona nossa compreensão da geometria, mas também impacta diversas áreas, como física e engenharia. Portanto, ao desenhar uma linha perfeita ou direcionar um laser, lembre-se de que a retidão absoluta é mais um ideal do que uma realidade. Não é surpreendente como algo que consideramos normal é, na verdade, tão complexo.
Você sabia que a Guinness começou com uma pergunta simples? Tudo começou com Sir Hugh Beaver, o gerente da cervejaria Guinness, que se envolveu em uma discussão sobre qual ave é a mais rápida. Frustrado com a falta de uma resposta clara, ele percebeu que não havia uma fonte única para fatos interessantes e recordes. Isso o inspirou a criar uma ideia que mudaria o mundo. Em 1955, Beaver decidiu criar o livro dos recordes Guinness para resolver disputas como a sua e fornecer fatos interessantes para todos. A primeira edição se tornou extremamente popular e rapidamente se transformou em um livro icônico, publicado anualmente. Hoje, o livro dos recordes Guinness ocupa um lugar especial em nossos corações, repleto de conquistas incríveis e feitos extraordinários de todo o mundo. Desde a pessoa mais alta até o animal mais rápido, este livro registra coisas que adoramos discutir. Ele mostra como uma simples pergunta pode levar a algo extraordinário. Então, da próxima vez que você estiver em uma disputa sobre fatos, lembre-se da origem deste livro fascinante. Um robô pode realmente tocar bateria como um humano? Conheça Kojiro, um incrível robô humanoide baterista que nos impressiona com sua habilidade surpreendente de tocar bateria. Desenvolvido com tecnologia de ponta, Kojiro toca com tanta precisão e profundidade emocional que pode facilmente competir com os músicos mais talentosos. Este robô incrível utiliza sensores avançados e algoritmos para captar ritmos e nuances da bateria, permitindo que ele entenda e se adapte a diferentes estilos musicais. Imagine um solo de bateria ao vivo que transmite a energia de uma apresentação real, tudo isso criado por um robô. Kojiro não se trata apenas de habilidade técnica. Sua performance evoca emoções genuínas nos ouvintes, provando que as máquinas podem se conectar conosco de maneiras surpreendentes. Com o avanço da inteligência artificial, que outras maravilhas musicais podemos esperar no futuro? Você sabe o que realmente afeta os títulos do Tour de France? 7 títulos do Tour de France de 1999 a 2005 permanecem sem vencedor, devido a sérios escândalos de doping envolvendo Lance Armstrong e outros ciclistas famosos. O que deveria ser o auge do ciclismo foi ofuscado por suspeitas e escândalos. Armstrong, que foi considerado uma lenda do esporte, acabou perdendo seus títulos após a revelação de práticas de doping em larga escala. Isso teve um impacto enorme não só sobre ele, mas sobre todo o esporte. Outros atletas da época também foram submetidos a controle semelhante, resultando em um período sombrio para o ciclismo profissional. O Tour de France, uma corrida que simboliza resistência e fair play, agora carrega o peso das dúvidas daquela época. Sem campeões oficiais nesses anos, os fãs ficam se perguntando como teria sido a história se esses recordes fossem limpos. A sombra desses escândalos ainda paira sobre a corrida hoje. É verdade que os antigos construtores poliam suas pedras. Há muito tempo, habilidosos mestres trabalhavam cuidadosamente cada pedra para que brilhasse ao sol. Esse trabalho minucioso não era apenas para embelezar. Ele transformava materiais comuns em elementos brilhantes que chamavam a atenção dos passantes. Imagine passear por uma cidade deserta, cercada por edifícios que brilhavam como diamantes sob um céu azul claro. A atenção aos detalhes que esses artesãos dedicavam a cada pedra reflete sua devoção e habilidade. As construções resultantes não apenas cumpriam funções práticas, elas encantavam e inspiravam, transformando edifícios comuns em monumentos extraordinários. Quando a luz do sol incidia sobre essas superfícies polidas, um efeito deslumbrante era criado, parecendo mágico, ressaltando a beleza do mundo ao redor. Talvez essa abordagem brilhante para a construção ainda possa inspirar a arquitetura moderna. Descubra a amizade incomum do peixe Demidiodos leuroide. Essa criatura incrível, frequentemente chamada de dentista do oceano, desempenha um papel importante na saúde dos ecossistemas de recifes. O peixe Demidiodos leuroide tem a habilidade única de formar relações simbióticas com seus vizinhos, incluindo várias espécies de peixes de recife. Ele limpa parasitas e tecido morto das escamas de peixes maiores, o que não só os ajuda a se manter saudáveis, mas também se torna um lanche saboroso para ele. Ambos os participantes se beneficiam. Enquanto o Demidiodos se alimenta, os outros peixes se livram de parasitas incômodos e possíveis infecções.
Essa colaboração permite que peixes predadores coexistam pacificamente com o Demidiodos, criando uma comunidade subaquática viva e interconectada. Na próxima vez que você estiver praticando snorkel ou mergulho, lembre-se de que esses pequenos peixes desempenham um grande papel em seu ecossistema. Quais outras maravilhas da natureza você pode descobrir? Você pode se surpreender ao saber que tartarugas podem se afogar. Embora esses seres incríveis sejam conhecidos por suas habilidades impressionantes de natação, eles enfrentam um perigo oculto quando ficam debaixo d'água. Ao contrário de muitos animais aquáticos, tartarugas não têm brânquias para extrair oxigênio da água. Em vez disso, elas respiram ar pelos pulmões, assim como nós. Isso significa que se uma tartaruga ficar debaixo d'água por muito tempo, ela pode esgotar suas reservas de oxigênio e potencialmente se afogar. Tartarugas se adaptaram para aprender a respiração por longos períodos, permitindo que mergulhem fundo em busca de alimento, mas não estão isentas dos riscos de imersão prolongada. Esse fato interessante destaca a necessidade de estar ciente de seu habitat e das ameaças que a poluição e a destruição de habitats representam. É importante garantir que essas incríveis répteis possam subir à superfície para respirar, seja durante um banho de sol ou em busca de comida. Portanto, da próxima vez que você vir uma tartaruga nadando graciosamente, lembre-se de que, sob a superfície, ela enfrenta uma luta inesperada pela sobrevivência. Será que realmente passamos por assassinos? Esta estatística chocante afirma que uma pessoa comum passa despercebida por cerca de 16 pessoas que cometeram assassinato em suas vidas. Isso levanta questões interessantes sobre a natureza do crime e nosso entorno. Pense nisso. Todos os dias vamos ao trabalho, à escola ou ao mercado, sem perceber que podemos encontrar alguém com um passado sombrio. Embora essa estatística soe alarmante, é importante lembrar que nem todos os assassinos são vagabundos violentos. Muitos levam uma vida aparentemente normal após cumprir suas penas. Além disso, esse número pode variar dependendo da região, já que diferentes áreas têm níveis de criminalidade distintos. Apesar da ideia assustadora, isso nos lembra de estarmos atentos ao nosso entorno, mas também de lembrar que a maioria das pessoas está apenas tentando viver suas vidas, assim como nós. Na década de 1960, um grupo de cientistas decidiu estudar as habilidades intelectuais dos golfinhos, esses inteligentes mamíferos marinhos. Eles acreditavam que, ao dar LSD aos golfinhos, poderiam descobrir novas maneiras de entender a linguagem humana. No entanto, o experimento não saiu como planejado. Em vez de aprender novas palavras ou imitar a fala humana, os golfinhos começaram a se comportar de maneira imprevisível, o que preocupou os pesquisadores. Essa reviravolta inesperada gerou grandes debates na comunidade científica. Muitos afirmaram que interferir na consciência dos golfinhos era antiético, levantando questões sobre o bem-estar dos animais em pesquisas. No final, esses experimentos foram interrompidos, mas deixaram reflexões sobre os mistérios da inteligência dos golfinhos e nossa conexão com a natureza. Quais lições tiramos dessa curiosa parte da ciência? As Bermudas são um território britânico ultramarino no Atlântico Norte, cheio de charme. Com cerca de 138 ilhas, este incrível arquipélago oferece praias deslumbrantes que brilham ao sol e recifes de corais vibrantes, repletos de vida marinha. Seu clima subtropical atrai turistas o ano todo, tornando as Bermudas o lugar ideal para quem ama sol e aventura. Mas isso não é tudo. As Bermudas também são conhecidas por sua ligação com o misterioso Triângulo das Bermudas, uma região que gerou muitas histórias e teorias sobre navios e aviões desaparecidos. A fascinante combinação de beleza natural e história enigmática faz das Bermudas mais do que um simples destino turístico. Com suas lindas praias de areia rosa, águas cristalinas e uma cultura local encantadora, não é surpresa que as pessoas fiquem cativadas por sua atratividade. Seja relaxando na praia, fazendo snorkel em recifes coloridos ou explorando as histórias do Triângulo das Bermudas, este lugar oferece algo verdadeiramente único para todos. Vamos revelar a verdade sobre os cuidados dentários dos neandertais. Pesquisas recentes mostram que os crânios dos neandertais realmente apresentam sinais de cuidados dentários, o que revela um aspecto surpreendente de sua vida cotidiana. Alguns dentes têm marcas que indicam que esses antigos humanos usavam ferramentas semelhantes a palitos de dente para limpar os dentes. Isso mostra que eles se preocupavam com a higiene bucal, reconhecendo a importância de manter a saúde dental, mesmo sem os recursos odontológicos modernos.
Curiosamente, a história dos cuidados dentários também envolve riscos. Um personagem histórico, segundo relatos, encontrou seu destino após usar um palito de dente envenenado. Isso demonstra que, embora as práticas dentárias antigas fossem inovadoras, também podiam levar a consequências inesperadas. Assim como hoje, quando as pessoas precisam ter cuidado com o que usam para manter a saúde bucal, nossos antepassados enfrentavam suas próprias dificuldades. Então, os neandertais foram pioneiros na busca por um sorriso saudável. Você sabia que o delta do Okavango perde 11 quilômetros cúbicos de água? Esse número impressionante mostra o equilíbrio dinâmico entre a evaporação e a transpiração em um dos ecossistemas mais únicos da África. O delta do Okavango, localizado em Botsuana, abriga diversas espécies de animais e plantas que prosperam em suas ricas áreas alagadas. A cada ano, uma grande quantidade de água se evapora na atmosfera devido a esses processos, influenciados pelo clima ensolarado e as altas temperaturas da região. A evaporação ocorre quando a água dos rios e lagos se transforma em vapor, enquanto a transpiração descreve o processo em que as plantas liberam umidade através de suas folhas. Essa combinação ajuda a manter a saúde do ecossistema, mas também cria desafios para os defensores da natureza. Compreender esse delicado equilíbrio é fundamental para preservar a biodiversidade do delta e garantir recursos hídricos suficientes tanto para a vida selvagem quanto para as comunidades locais. Como podemos proteger essa maravilha natural? Isso pode te surpreender. Francis Tamblet e Jack, o Estripador. Em 1888, as ruas de Londres estavam aterrorizadas quando um assassino misterioso chamado Jack, o Estripador, aterrorizou o leste de Londres, tirando a vida de várias mulheres. Entre os muitos suspeitos estava Francis Tamblet, um médico americano com uma reputação peculiar. Conhecido por suas excentricidades e desprezo pelas mulheres, Tamblet chamou a atenção dos investigadores após rumores de sua ligação com os horríveis assassinatos. No entanto, quando a investigação avançava, Tamblet misteriosamente fugiu para o século. Escapando de qualquer consequência legal, sua fuga gerou confusão e alimentou especulações. Alguns acreditam que ele queria evitar a prisão, enquanto outros afirmam que ele poderia ser inocente. Apesar das muitas teorias e do passar do tempo, Tamblet continua sendo uma figura enigmática na história do Estripador. Sua história adiciona uma reviravolta fascinante à narrativa sombria sobre um dos assassinos mais famosos da história. O que fez Tamblet fugir? E será que algum dia saberemos a verdade sobre sua ligação com esses eventos? E se eu disser que o calendário etíope é único? Ao contrário da maioria dos países que usam o calendário gregoriano, a Etiópia segue seu próprio sistema fascinante, que está cerca de 7 anos atrasado. Isso se deve a diferentes cálculos sobre a data de nascimento de Jesus, fazendo com que os etíopes celebrem o Ano Novo em 11 de setembro, ou 12 de setembro em anos bissextos. O calendário etíope tem 13 meses, 12 meses com 30 dias e um 13º mês, chamado Pagumi, que tem 5 ou 6 dias. Essa abordagem única não é apenas uma curiosidade, reflete a rica herança cultural e as tradições históricas da Etiópia. Os etíopes seguem seu calendário com orgulho e as datas das mudanças de estação ou das festas podem ser bem diferentes das que estamos acostumados. Por exemplo, eles celebram o Natal em 7 de janeiro, o que traz uma nova perspectiva sobre a comemoração. O calendário único desperta curiosidade e respeito pela diversidade dos sistemas de contagem do tempo no mundo. Que tal explorar como essas diferenças moldam as culturas? Surpreendente, mas mulheres têm maior risco de osteoporose. Essa condição enfraquece os ossos, tornando-os frágeis e mais suscetíveis a fraturas. Após a menopausa, o nível de estrogênio, um hormônio importante para manter a densidade óssea, cai drasticamente. Com menos estrogênio, os ossos podem perder densidade rapidamente, aumentando o risco de fraturas em mulheres em comparação aos homens, que têm uma redução mais gradual do estrogênio. Essa diminuição lenta oferece alguma proteção contra a rápida deterioração dos ossos. A osteoporose pode passar despercebida por muitos anos, pois muitas vezes não apresenta sintomas até que ocorra uma fratura. É essencial que as mulheres, especialmente após a menopausa, tomem medidas ativas, como exercícios de resistência, ingestão de cálcio e vitamina D, para fortalecer seus ossos.
Compreendendo esse risco, as mulheres podem cuidar da saúde óssea e tomar medidas para prevenir a osteoporose. Você já se perguntou por que os peixes soltam pum? Alguns peixes, como o arenque, se comunicam de uma maneira inusitada e divertida. Em vez de emitir sons como muitos animais, esses peixes soltam pequenas bolhas de seus ânus. Esse comportamento curioso, conhecido como comunicação de bolhas rápidas, ou simplesmente FART, os ajuda a passar mensagens importantes, especialmente quando estão em grupo. Quando os arenques nadam juntos em cardumes, eles podem avisar uns aos outros sobre perigos ou mudanças no ambiente, soltando bolhas de forma sincronizada. Essa fascinante forma de comunicação subaquática mostra como a natureza pode ser diversa e criativa. Imagine um cardume de arenques criando uma sinfonia de bolhas sob as ondas. Esse método não só mantém a conexão entre os peixes, mas também serve como um lembrete divertido de que, mesmo no mundo animal, a comunicação pode assumir formas inesperadas. Prepare-se para se surpreender com a vibrante vida da favela Rocinha. Esta fascinante comunidade no Rio de Janeiro é a maior favela do Brasil, com mais de 56 mil habitantes. Suas ruas estreitas e sinuosas, junto com as casas coloridas, formam um labirinto interessante que atrai muitos visitantes. Mas Rocinha não é apenas grande, é cheia de vida, mercados movimentados, murais artísticos e uma culinária local incrível. Os moradores frequentemente mostram uma criatividade impressionante através da arte de rua, que conta histórias poderosas sobre suas vidas. Apesar de desafios como infraestrutura precária e desigualdade social, a comunidade vibrante continua a prosperar. Você verá crianças jogando futebol, vendedores oferecendo petiscos deliciosos e famílias se reunindo para compartilhar refeições, destacando um forte senso de união. Explorar essa favela vibrante oferece não apenas um olhar sobre um estilo de vida único, mas também ressalta a resiliência e a energia de seus habitantes. Como resistir ao desejo de descobrir um lugar tão extraordinário? Difícil de acreditar, mas o dentista que inventou a cadeira elétrica. No final do século XIX, um dentista de Nova York, Alfred Porter Southwick, queria criar um meio mais humano para execuções. Frustrado com métodos dolorosos, como enforcamento e câmara de gás, Southwick focou na eletricidade como uma alternativa mais segura. Ele desenvolveu a cadeira elétrica para reduzir o sofrimento dos condenados. O protótipo de Southwick foi usado pela primeira vez em 1890, marcando um passo importante na pena de morte. O dispositivo funcionava aplicando uma poderosa descarga elétrica, tirando a vida do condenado rapidamente. A opinião pública sobre essa abordagem era mista. Alguns viam como uma inovação, enquanto outros criticavam como mais uma forma de crueldade. Apesar das controvérsias, a invenção de Southwick teve um papel importante na evolução dos métodos de execução, gerando debates sobre justiça, moralidade e humanidade no sistema legal. Você consegue imaginar como um dentista se envolveu em uma invenção tão radical? O que torna o mantinéel uma árvore perigosa? Esta árvore, originária dos trópicos, é considerada a mais perigosa do mundo. Cada parte dela, desde os atraentes frutos verdes até a casca e as folhas, contém potentes toxinas. Até mesmo tocar na árvore pode causar forte irritação na pele e bolhas dolorosas. Se você estiver sob seus galhos durante a chuva, não se surpreenda se as gotas de seiva que escorrem causarem irritação. O veneno pode levar a reações alérgicas graves e representar um risco se o fruto for ingerido, com sintomas que vão de vômitos a consequências mais sérias. É um exemplo impressionante da força da natureza, mostrando como algo bonito pode ser mortal. Muitos moradores locais aprenderam a respeitar essa árvore e a evitá-la a todo custo. Manter distância é a melhor maneira de apreciar a beleza do mantinéel sem se colocar em perigo. Então, da próxima vez que você ver essa árvore misteriosa, pense 2 vezes antes de se aproximar demais. Prepare-se para se surpreender com a bioluminescência. Esse fenômeno natural incrível acontece quando alguns micro-organismos marinhos, especialmente os dinoflagelados, emitem uma luz impressionante com o menor movimento. Imagine caminhar na praia à noite e cada passo seu provoca um lindo brilho azul na água. Esse efeito mágico surge porque os pequenos dinoflagelados reagem aos movimentos ao seu redor, seja com as ondas ou um nadador curioso. Quando eles se iluminam, criam um espetáculo fascinante que encanta as pessoas há séculos. A bioluminescência não é apenas um show para os olhos.
Ela também desempenha funções ecológicas importantes, como proteger esses organismos de predadores. Essas manifestações luminosas podem até ser uma forma de comunicação entre os dinoflagelados. Na próxima vez que você estiver perto de águas escuras, fique atento. Talvez você testemunhe um verdadeiro show de luzes da natureza. Você pode ver o rio Tâmisa em Londres apenas como uma via aquática movimentada, mas ele também é um lar surpreendente para várias espécies de tubarões. Entre eles estão o tubarão tofu, o tubarão estrela e o espurdock, que se adaptaram bem às águas salobras das zonas de maré. Esses tubarões se adaptaram à vida nesse rio altamente urbanizado, mostrando a resistência da natureza. É impressionante, mas na década de 1950, o Tâmisa foi considerado biologicamente morto devido à poluição intensa, e a presença desses tubarões é uma verdadeira prova da recuperação ecológica. Os esforços de conservação e a melhoria da qualidade da água permitiram que a vida marinha florescesse novamente. Hoje, encontrar um tubarão no Tâmisa é um lembrete inspirador de como corpos d'água limpos podem sustentar ecossistemas diversos. Não é incrível pensar que predadores como esses podem coexistir ao lado de um dos rios mais movimentados do mundo? Você sabia que Sir Geoffrey Hudson uma vez lutou a cavalo? Em uma reviravolta surpreendente da história, Sir Geoffrey Hudson, que era anão durante o reinado do rei Carlos I, se envolveu em um duelo sério após ser insultado. Quando ele desafiou um homem para um duelo, o homem achou que era uma brincadeira e apareceu com uma pistola de água. No entanto, Hudson não estava brincando. Ele levou o duelo a sério e acertou seu oponente com precisão, chocando todos os presentes. Este incidente destaca não apenas a determinação de Hudson em se defender, apesar de sua estatura, mas também as consequências inesperadas que surgem de um mal-entendido. Em uma época em que a honra era frequentemente defendida, a reação de Hudson se tornou um exemplo de coragem e tragédia que ainda fascina nossa imaginação. O que podemos aprender com esse evento histórico tão único? Você pode se surpreender. Vegetais congelados podem ser mais saudáveis. Muitos de nós acreditamos que vegetais frescos são o padrão de nutrição, mas os vegetais congelados, muitas vezes, são até mais nutritivos. Após a colheita, eles são rapidamente congelados, o que ajuda a preservar vitaminas e minerais importantes. Em contraste, vegetais frescos podem perder nutrientes com o tempo, especialmente se forem armazenados por muito tempo nas lojas ou na sua geladeira. Além disso, vegetais congelados são práticos para preparar rapidamente, reduzem o desperdício de alimentos e facilitam a inclusão de pratos saudáveis na sua dieta. Eles mantêm o sabor e a textura, tornando-os uma ótima escolha para sopas, ensopados ou como acompanhamento. Então, da próxima vez que você estiver no supermercado, considere pegar um pacote de vegetais congelados. Seu corpo pode agradecer. Por que as maçãs são tão hidratantes? As maçãs são compostas por cerca de 86% de água, o que é bastante impressionante para uma fruta. Esse alto nível de água é fundamental para manter a hidratação, especialmente em dias quentes ou após o treino. Ao morder uma maçã crocante, você não só saboreia um lanche delicioso, mas também recebe uma porção refrescante de umidade. Além da água, as maçãs são ricas em vitaminas e antioxidantes que ajudam na sua saúde geral. Por exemplo, elas são uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, e também contém fibras que são boas para a digestão. Comer uma maçã pode ainda reduzir o risco de doenças crônicas, graças aos antioxidantes que combatem os radicais livres no corpo. Então, da próxima vez que você comer uma maçã, lembre-se de que você não está apenas matando a fome, mas também oferecendo ao seu corpo uma dose de umidade e nutrientes essenciais. Quem diria que uma fruta tão simples poderia ser tão benéfica? Você já se perguntou como o diabo espinhoso sobrevive? Esse incrível lagarto australiano tem uma maneira fascinante de sobreviver em condições secas do deserto. Diferente de muitos animais que bebem água, o diabo espinhoso absorve a umidade diretamente pela pele. Essa adaptação incrível permite que ele colete água do orvalho, da chuva ou até mesmo da umidade no ar. Quando esse esperto lagarto passa por uma superfície úmida, pequenas ranhuras em sua pele direcionam a umidade para a boca, tornando o ato de beber fácil. Além de sua forma única de beber, o diabo espinhoso possui um aspecto espinhoso, que o ajuda a se camuflar nas duras rochas. Isso não serve apenas para intimidar. Esses espinhos podem afastar predadores, garantindo sua segurança na natureza.
Vivendo em um dos climas mais severos da Austrália, o diabo espinhoso aprendeu a arte da sobrevivência. A natureza está cheia de adaptações surpreendentes, e o diabo espinhoso é um ótimo exemplo de como a vida selvagem evolui para enfrentar os desafios do ambiente. Quais outras adaptações você acha que existem no mundo animal? Acredite ou não, mas você está prestes a descobrir um tesouro escondido. Longe dos pontos turísticos comuns, há um lindo lago de água doce que lembra um pedaço do Mediterrâneo. Os moradores se reúnem aqui para aproveitar os dias ensolarados, seja na beira da água ou praticando esportes aquáticos. Imagine-se saboreando uma bebida refrescante enquanto observa as pessoas se divertindo em pranchas de paddle, caiaques ou até surfando, com um cenário deslumbrante ao fundo. Este oásis não só oferece um refúgio perfeito da agitação da cidade, mas também cria uma atmosfera única de comunidade. Famílias fazem piqueniques à beira da água, amigos competem em jogos amigáveis e crianças brincam nas ondas suaves. Muitos ficam surpresos ao descobrir que um paraíso recreativo tão vibrante existe longe das praias famosas. Com paisagens lindas e infinitas opções de lazer, este lago de água doce é realmente uma alternativa refrescante. Quem precisa do mar quando se tem esse tesouro escondido bem aqui? Você sabia que os leões dormem 20 horas por dia? Esse comportamento surpreendente está ligado aos seus hábitos de caça. Como predadores de topo, os leões evoluíram para se tornarem caçadores poderosos e eficientes. Ao economizar energia, eles conseguem ser extremamente ativos em momentos curtos, especialmente quando estão perseguindo suas presas. Isso significa que, embora pareçam gatos preguiçosos deitados ao sol, na verdade estão poupando forças para momentos críticos. Caçar exige muita energia. Então, após uma caça bem-sucedida, os leões vão descansar e se recuperar, às vezes por um dia inteiro. Esse padrão de sono é essencial para manter sua saúde e habilidade de caçar de forma eficaz. Pensando bem, esses animais majestosos equilibram perfeitamente o descanso e a gestão de energia, o que os mantém no topo da cadeia alimentar. A natureza não é incrível? Acredite ou não, as águas-vivas são criaturas antigas. Esses seres incríveis nadam em nossos oceanos há 500 milhões de anos, tornando-se os animais multicelulares mais antigos do planeta. Diferente de muitas outras espécies, as águas-vivas sobreviveram a várias extinções em massa e evoluíram ao longo do tempo, mantendo-se relativamente simples. Compostas principalmente de água, as águas-vivas têm um corpo gelatinoso e longos tentáculos que podem picar suas presas. Elas podem ser encontradas nos oceanos de todo o mundo, desde a superfície até as águas profundas, adaptando-se a diversas condições. Existem mais de 2.000 espécies de águas-vivas, cada uma com características, cores e tamanhos únicos, encantando aqueles que têm a sorte de observá-las. Imagine como essas criaturas fascinantes deslizam graciosamente na água muito antes dos dinossauros aparecerem na Terra. Que outros mistérios essas antigas criaturas guardam? Prepare-se para se surpreender com a cerveja do Obama na Casa Branca. Em 2011, o presidente Barack Obama entrou para a história como o primeiro presidente dos Ixiacran a fazer cerveja na Casa Branca. O mais interessante é que ele criou uma cerveja de mel, usando mel colhido do jardim cuidado por sua família. Essa combinação única de liderança e hobbies pessoais não só mostrou o amor de Obama pela culinária e jardinagem, mas também destacou a importância de ingredientes saudáveis e locais. O processo de fabricação da cerveja se tornou um projeto divertido, revelando um lado mais próximo da presidência, mostrando que até os líderes podem desfrutar de prazeres simples, como uma boa cerveja. O sucesso da cerveja de mel levou à publicação da receita, permitindo que os fãs fizessem suas próprias versões em casa. Não é incrível como um pouco de criatividade na cozinha pode conectar um presidente à vida cotidiana dos americanos? Você já pensou em como o Ninja mudou o streaming para sempre? Em 2018, Tyler Blevins, mais conhecido como Ninja, fez história ao se tornar o primeiro streamer a ganhar $1 milhão em apenas um ano. Esse sucesso impressionante foi em grande parte devido às suas transmissões de Fortnite, que atraíram milhões de espectadores ao redor do mundo.
A personalidade carismática de Ninja e suas habilidades excepcionais nos jogos o tornaram um nome famoso, e seu sucesso abriu portas para muitos outros gamers que buscam o streaming profissional. Contratos de patrocínio com grandes marcas e colaborações com celebridades ajudaram a aumentar ainda mais sua popularidade. Hoje, o streaming não é apenas um hobby, é uma carreira real para muitos gamers iniciantes. Os rendimentos recordes de Ninja não apenas mostraram o enorme potencial do esporte, mas também inspiraram uma nova geração a explorar suas paixões nos jogos. Quem sabe o que o futuro reserva para o streaming? Você sabia que em Hong Kong existe um labirinto urbano selvagem? Kowloon Walled City, que um dia foi abrigo para milhares de moradores, é um exemplo impressionante de como uma combinação complexa de história e falta de gestão formal formou uma comunidade inteira. Sua construção começou na década de 1950 e se desenvolveu sem muitas regras, resultando em prédios próximos e layouts caóticos que parecem contradizer o planejamento urbano padrão. Os moradores construíram lojas, casas e até áreas de lazer em uma rede confusa de estruturas interconectadas. As condições de vida apertadas favoreceram uma cultura única, promovendo um senso de cooperação entre os vizinhos. Em seus melhores tempos, Kowloon Walled City abrigava cerca de 30 mil pessoas em apenas 6 acres. Apesar de sua má reputação, esse labirinto urbano se tornou um símbolo de resistência e criatividade, tornando-o um lugar interessante para exploradores urbanos e historiadores. Quais segredos ainda estão escondidos nesta cidade pulsante? Você pode acreditar que o dueto pai e filha liderou as paradas? Frank Sinatra e sua filha Nancy entraram para a história quando seu dueto, Something Stupid, alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais. Essa canção marcante não apenas mostrou seus incríveis talentos vocais, mas também se tornou um momento único na história da música. Lançada em 1967, Something Stupid conquistou os ouvintes, combinando o estilo clássico de Sinatra com o som fresco de Nancy. Essa colaboração conquistou os corações de muitos e fez deles o único dueto pai e filha a alcançar tal sucesso. Imagine a alegria e o orgulho que eles devem ter sentido ao saber que criaram algo tão amado juntos. A letra da música reflete um tema universal de romance e saudade, ressoando com pessoas de todas as idades. É incrível pensar em como a música pode unir famílias e criar memórias inesquecíveis. Então, da próxima vez que você ouvir Something Stupid, lembre-se da conexão especial entre Frank e Nancy e de como eles mudaram para sempre o mundo das colaborações musicais. Difícil de acreditar, mas as nuvens podem parecer animais. Esse fenômeno incrível se chama Nephalacoschidia e inspira muitas pessoas. Você já deitou na grama, olhou para o céu e viu uma nuvem fofinha que parecia um coelho ou um dragão? Você não está sozinho. A Nephalacoschidia acontece quando nosso cérebro conecta formas aleatórias das nuvens a imagens familiares do nosso mundo. A natureza suave e volumosa das nuvens, junto com nossa tendência natural de ver padrões, nos permite perceber essas figuras brincalhonas. Crianças e adultos usam a imaginação para encontrar animais, rostos e até objetos no céu. Esse exercício mental divertido traz não só prazer, mas também desenvolve a imaginação e a criatividade. Na próxima vez que você estiver ao ar livre, reserve um momento para olhar para cima e deixar sua mente imaginar animais escondidos entre as nuvens. Que formas você descobrirá? E se eu te contar sobre um incrível paraíso de macacos em Bali? A Floresta dos Macacos, em Ubud, não é apenas um parque para mais de 600 macacos de cauda longa, mas também um santuário espiritual, onde a natureza e a cultura se encontram. Esses macacos, originários do Sudeste Asiático, vivem bem em um ambiente verde, cheio de árvores antigas e vegetação vibrante. A floresta é um lugar seguro, onde os visitantes podem observar a interação livre dos macacos. Mas não é apenas uma reserva. Dentro da floresta estão 3 templos sagrados, que representam as ricas tradições do hinduísmo balinês. Acredita-se que os macacos protejam os templos, tornando-se parte essencial do mundo espiritual local. Turistas vêm à Floresta dos Macacos para aprender sobre esse ecossistema único, apreciando a bela arquitetura e as paisagens deslumbrantes. Não é incrível como a vida selvagem e a cultura podem coexistir em harmonia? Você sabia que os lagostas têm 2 tipos de pinças? Esses seres incríveis possuem uma pinça grande, chamada de pinça esmagadora, que é feita para quebrar as conchas duras de suas presas.
Imagine uma mini broca, lidando com moluscos ou caranguejos. Por outro lado, a pinça menor, conhecida por suas bordas serrilhadas, tem um papel importante em rasgar a carne, facilitando a alimentação das lagostas. Essa adaptação inteligente permite que as lagostas sejam predadores eficazes em seu habitat subaquático. Cada pinça tem uma função única, mostrando como a evolução adaptou sua anatomia para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você ver uma lagosta, lembre-se de que não é apenas uma iguaria do mar. É um predador bem equipado com ferramentas especializadas para viver no oceano. Você consegue lembrar de outros animais com adaptações tão incríveis? Por que a polícia chinesa escolhe gansos para a segurança? Nas áreas rurais da China, um método inusitado, mas eficaz, é usado para manter a segurança: gansos como guardas. Essas aves não são gansos comuns. São conhecidas por sua sensibilidade e seu grasnar alto, tornando-as alertas naturais. Quando um estranho se aproxima, eles podem fazer barulho, avisando os moradores e as autoridades. Esse método atrai algumas comunidades como uma alternativa mais sustentável e simples aos tradicionais cães policiais. Os gansos são fáceis de controlar e podem se mover livremente, observando atentamente o ambiente. Além disso, sua presença pode afastar possíveis infratores que preferem lugares silenciosos. Com essa abordagem criativa, a polícia local encontrou um aliado único em seus esforços para aumentar a segurança nas áreas rurais. Quem sabe os gansos podem ser o futuro da segurança nas comunidades. Descubra a chocante verdade sobre os padrões de beleza da era vitoriana. Na busca pela beleza, as pessoas da era vitoriana frequentemente recorriam a substâncias perigosas e tóxicas, como o arsênio, para alcançar a aparência desejada. Esses métodos arriscados incluíam o uso de pós à base de arsênio para clarear a pele e até mesmo o consumo de comprimidos de arsênio, tudo em nome da elegância e sofisticação. Embora isso possa parecer inacreditável hoje, reflete uma época em que a pressão social levava a medidas extremas para se adequar aos padrões de beleza. Felizmente, a ciência cosmética moderna avançou muito, com normas rigorosas que garantem a segurança dos produtos. Inovações em cuidados com a pele e maquiagem agora priorizam a saúde, permitindo que as pessoas realcem sua beleza sem riscos à saúde. O contraste entre essas práticas vitorianas perigosas e as opções mais seguras de hoje serve como um poderoso lembrete de quão longe chegamos na compreensão da beleza e da saúde. Quais outras práticas surpreendentes você acha que a história guarda? O Lago Azul do Alasca é um lugar incrível que muitos não notam, conhecido por suas águas incrivelmente limpas. Este lago é tão transparente que é possível ver até 30 metros de profundidade, o que o torna tão limpo. O segredo está na ausência de vida aquática. Sem peixes e plantas que possam agitar os sedimentos, a água permanece intocada, o que lhe confere uma clareza impressionante. Mas essa maravilha natural tem uma condição: nadar aqui é estritamente proibido. Essa regra foi criada para proteger o frágil ecossistema que permite ao lago prosperar. Os visitantes podem apreciar a beleza da margem, talvez caminhando ao longo de sua borda pitoresca. Imagine as altas árvores que cercam a margem do lago e as brilhantes profundezas azuis que o convidam a mergulhar, mas você entende que manter a água limpa exige seguir as regras. Então, da próxima vez que você pensar no Alasca, lembre-se do Lago Azul, uma pedra preciosa cintilante que permanece intocada e cheia de maravilhas naturais. Quais outros segredos este lago incrível pode esconder? No Museu de Ciências da Virgínia, há uma exposição impressionante com uma enorme esfera de granito que pesa 50.000 libras. Mas aqui está o interessante: apesar do seu peso, essa pedra gigante pode ser movida com um leve empurrão, graças a um sistema hidráulico inteligente chamado Fonte Google. Esse sistema cria uma fina camada de água sob a esfera, funcionando como um colchão que permite que ela deslize facilmente. Até as crianças podem participar da diversão, girando a esfera sem esforço e descobrindo as maravilhas da física em ação. Ao olhar para essa pesada pedra de granito, você pode se perguntar como algo tão grande pode se mover tão suavemente. Esta exposição não só mostra uma engenharia incrível, mas também desperta a curiosidade sobre como princípios científicos simples, como a pressão da água e a lubrificação, podem criar efeitos tão surpreendentes. A Fonte Google convida todos a interagir e experimentar a física na prática. Não é incrível? Por que o teleférico de Mérida sobe tão alto?
Essa incrível viagem na Venezuela é orgulhosamente a mais alta do mundo, alcançando impressionantes 4.757 metros acima do nível do mar. Com cerca de 12,4 quilômetros de extensão, o teleférico de Mérida oferece uma experiência maravilhosa através das deslumbrantes montanhas dos Andes. Flutuando no ar, você poderá apreciar vistas panorâmicas de vales verdes, penhascos íngremes e vegetação vibrante, um deleite visual digno de um filme. Construído para conectar a cidade de Mérida ao Pico Espejo, esse teleférico não é apenas para os amantes de aventura. Ele desempenha um papel importante no turismo, nas atividades ao ar livre e no acesso à natureza. Se você gosta de atividades ao ar livre, ao chegar ao topo, encontrará muitas opções, como trilhas e explorações. Portanto, se você busca adrenalina ou apenas deseja admirar a beleza dos Andes, o teleférico de Mérida promete experiências inesquecíveis, fazendo você se perguntar como tal esplendor pode existir. Descubra a incrível beleza da Cachoeira Angel. Esta famosa cachoeira, localizada na Venezuela, é a mais alta do mundo, com uma altura de 979 metros, equivalente a cerca de 3.212 pés. A Cachoeira Angel, conhecida em espanhol como Salto Ángel, não é apenas uma cachoeira alta, mas uma maravilha natural impressionante que encanta os visitantes com sua altura e queda dramática. A água despenca da borda do Ollantaytambo, uma montanha plana no Parque Nacional Canaima, que é Patrimônio Mundial da Unesco. A paisagem ao redor também é impressionante. Florestas tropicais densas e uma diversidade de vida selvagem fazem deste lugar um paraíso para amantes da natureza e aventureiros. Quando a luz do sol atinge a água, cria arco-íris deslumbrantes e respingos brilhantes, adicionando charme à cachoeira. Os viajantes podem se aproximar da cachoeira de barco ou caminhar por trilhas pitorescas, tornando a jornada tão emocionante quanto o destino. Você já sonhou em estar diante da cachoeira mais alta do mundo e sentir sua grandeza? Incrível, mas verdade. O horror do anion. Anion é uma condição rara que pode apertar seus dedos das mãos e dos pés. Isso faz com que a pele ao redor da base do dedo se comprima dolorosamente, formando uma faixa apertada que limita o fluxo sanguíneo. Com o tempo, isso pode levar a um resultado chocante, a autoamputação, quando o dedo afetado realmente se separa do corpo devido à falta de circulação. Imagine, uma faixa de pele que parece inofensiva se torna uma bomba relógio para o seu corpo. Embora o anion seja extremamente raro, ele serve como um lembrete assustador de como nossos corpos podem reagir de maneiras inesperadas. Os médicos ainda tentam entender por que algumas pessoas desenvolvem essa condição, e o tratamento geralmente se concentra em aliviar a pressão e restaurar a circulação. Portanto, cuide da saúde dos seus dedos. Seu futuro eu vai agradecer. E se eu disser que o RMS Olympic teve um acidente? Em 1911, este majestoso transatlântico, irmão do infame Titanic, colidiu com o HMS Rock em um sério incidente marítimo. Embora o Olympic já tivesse conquistado uma boa reputação, esse caso abalou a confiança pública e levantou sérias questões sobre o design e a segurança dos navios da classe Olympic. Os passageiros, horrorizados, assistiram à colisão dos dois navios, o que poderia ter influenciado o projeto do Titanic e seu trágico destino um ano depois. As investigações do acidente tentaram descobrir se havia fraquezas estruturais que poderiam ameaçar a segurança no mar. Assim, embora o Olympic tenha continuado a operar após os reparos, esse incidente trouxe mais cautela e atenção a ambos os navios, gerando debates nos círculos marítimos sobre quais mudanças deveriam ser feitas para garantir a segurança dos passageiros no futuro. As lições aprendidas com o Olympic poderiam ter mudado o destino do Titanic? Você consegue imaginar monumentos famosos balançando ao vento? Pode parecer surpreendente, mas até as construções mais conhecidas, como a Torre Eiffel e Arranha-Céus, podem se mover um pouco com ventos fortes. Esses edifícios são projetados para serem flexíveis, permitindo que se adaptem ao ambiente e evitem danos. Por exemplo, a Torre Eiffel, que tem mais de 300 metros de altura, pode balançar até 15 centímetros durante ventos fortes. Engenheiros calculam cuidadosamente essa flexibilidade em seus projetos para que os monumentos permaneçam seguros e estáveis, respondendo às forças da natureza. Essa engenharia impressionante nos permite apreciar essas estruturas sem medo, destacando a incrível harmonia entre o gênio humano e os poderosos elementos do nosso mundo. Na próxima vez que você estiver perto de um monumento alto, pense em como ele dança com o vento,
Quais outras maravilhas da engenharia te surpreendem? Prepare-se para se surpreender com o planeta de diamantes. Cientistas descobriram um exoplaneta incrível chamado 55 Cancri, que é composto principalmente de diamantes. Ele está localizado a cerca de 40 anos-luz de distância, na constelação de Câncer, e tem uma alta concentração de carbono, além de temperaturas e pressões extremas. Se pudéssemos de alguma forma trazê-lo para a Terra, seu valor seria colossal, mais do que todo o dinheiro já impresso. No entanto, mover um objeto tão massivo é praticamente impossível, pois precisaríamos de uma tecnologia que supere em muito nossas capacidades atuais. A composição de diamantes se deve à alta quantidade de carbono, que sob intenso calor e pressão se transforma nessa pedra preciosa. Pensar em um planeta metálico brilhante flutuando no espaço é fascinante, mas também desafia nossa compreensão sobre a formação de planetas e os mistérios do universo. Será que existem outros mundos surpreendentes? Você já pensou sobre o significado único do base jumping? O base jumping é um esporte emocionante que combina adrenalina e habilidade, e seu nome é, na verdade, um acrônimo. Ele significa edifício, antena, ponte e terra, que são os 4 tipos de objetos dos quais os aventureiros saltam. Imagine-se planando da borda de um arranha-céu, de uma antena alta, de uma ponte ou de uma rocha natural. Para realizar esses saltos ousados com sucesso, é preciso mais do que coragem. É fundamental dominar as técnicas de paraquedismo para garantir a segurança. Os participantes devem calcular com precisão o tempo de seus saltos e controlar o paraquedas para aterrissar em segurança. Como o base jumping envolve alturas que podem assustar, esse esporte é mais adequado para aqueles que conseguem superar seus medos e entendem bem a aerodinâmica. Com suas vistas deslumbrantes e emoção incrível, o base jumping continua a atrair aventureiros que desejam se desafiar. Pronto para mergulhar nesse mundo emocionante? Você consegue adivinhar o que realmente influencia as eleições para prefeito em Dorset? Nesta cidade peculiar em Minnesota, o processo de escolha do prefeito é bem diferente. Em vez das tradicionais campanhas eleitorais e debates, os moradores se reúnem para sortear um nome de um chapéu. Isso mesmo. Essa tradição única chamou a atenção quando o nome de uma criança de 3 anos foi escolhido. Embora possa parecer engraçado ou absurdo, esse método inusitado simboliza o espírito de diversão e envolvimento da comunidade. Todos têm a chance de participar, trazendo risadas e alegria para este evento anual. O sorteio aleatório combina perfeitamente com o charme da pequena cidade de Dorset, lembrando a todos nós que às vezes a política pode ser leve. É uma pausa refrescante da natureza, muitas vezes séria do governo local. Quem sabe, talvez essa criança de 3 anos um dia se torne o melhor líder da cidade. Você já parou para pensar por que a reciclagem de vidro é tão importante? Não se trata apenas de limpar nosso planeta. O vidro reciclado reduz significativamente as emissões de carbono. Quando reciclamos vidro, podemos transformá-lo em novos recipientes repetidamente. Esse processo é praticamente infinito. Imagine que, a cada tonelada de vidro reciclado, evitamos a emissão de 315 quilos de dióxido de carbono na atmosfera. É como tirar um carro da estrada por um ano inteiro. Sempre que escolhemos vidro reciclado em vez de novo, ajudamos a reduzir o consumo de energia e recursos, preservando nossa linda terra para as futuras gerações. Então, da próxima vez que você estiver desfrutando de uma bebida em um recipiente de vidro, lembre-se de que seus esforços de reciclagem realmente ajudam o meio ambiente. Não é incrível como algo tão simples pode contribuir para um planeta mais saudável? Você sabia que muitas crianças autistas são canhotas? Pesquisas mostram que entre as crianças autistas, cerca de 2/3 são canhotas, enquanto na população geral, esse número é apenas 10%. Essa estatística interessante destaca uma possível conexão entre a preferência de mão e as características neurológicas de pessoas com autismo. Cientistas acreditam que a estrutura do cérebro pode influenciar qual mão a pessoa prefere, e em muitos casos de crianças autistas, a canhotice é muito mais comum. Esse fenômeno pode indicar que o cérebro delas processa informações de maneira diferente, resultando em um pensamento criativo e habilidades de resolução de problemas distintas das pessoas destras. Embora ser canhoto não seja um sinal de autismo por si só, essa conexão abre oportunidades fascinantes para entender a diversidade do cérebro humano. Que outras características surpreendentes podemos descobrir em pessoas autistas? É verdade que a batata ajudou a ganhar uma batalha?
Durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu um evento curioso. Marinheiros americanos supostamente afundaram um submarino japonês usando apenas batatas. A tripulação do submarino confundiu esses vegetais comuns com granadas, o que gerou confusão e pânico. Essa reviravolta inesperada fez com que se rendessem às forças americanas. Isso mostra não apenas a imprevisibilidade da guerra, mas também as táticas engenhosas que os soldados precisavam usar. No caos da batalha, até uma simples batata pode se tornar uma arma inesperada, demonstrando como a criatividade muitas vezes ajuda em situações difíceis. Essa história reflete o espírito de inovação e criatividade que surgiu durante a guerra, lembrando-nos de que a história está cheia de relatos estranhos e fascinantes sobre coragem e pensamento rápido. Quem poderia imaginar que um alimento simples poderia desempenhar um papel tão único? Um fato interessante sobre o Medicare que surpreende muitas pessoas. Muitas pessoas pensam que o Medicare oferece atendimento médico gratuito para quem tem mais de 65 anos, mas não é bem assim. Este programa federal realmente ajuda com várias despesas médicas, mas inclui custos de seguro, franquias e copagamentos que os idosos ainda precisam pagar, especialmente por tratamentos ambulatoriais, medicamentos e internações. Por exemplo, se você precisa de atendimento médico com frequência, esses copagamentos podem se acumular, resultando em despesas inesperadas. Além disso, o Medicare não cobre cuidados de longa duração, o que significa que, se um idoso precisar de ajuda em uma casa de repouso, pode ter que arcar com esses custos do próprio bolso. Essa lacuna na cobertura pode ser um grande choque para muitos aposentados. É importante que as pessoas entendam bem seu plano Medicare para evitar essas despesas ocultas e garantir que tenham a cobertura adicional adequada para atender às suas necessidades. Vamos revelar a verdade sobre o crescimento na primavera. Estudos recentes mostram que as crianças realmente crescem mais rápido na primavera. Você pode se perguntar por que isso acontece. Acontece que os dias mais longos e a maior quantidade de luz solar desempenham um papel importante no aumento do crescimento dos jovens. A luz solar ajuda nossos corpos a produzir mais vitamina D, essencial para o crescimento dos ossos e a saúde geral. Com mais dias ensolarados, as crianças passam mais tempo ao ar livre e se exercitam mais, tornando-se mais ativas e envolvidas. Essa combinação de luz e movimento estimula os hormônios do crescimento em seus corpos. Portanto, não é apenas o clima quente que inspira aventuras durante o dia. É também uma forma da natureza garantir que as crianças cresçam ao máximo nesses meses ensolarados. Você já percebeu como seus filhos parecem crescer após a temporada de brincadeiras ao ar livre? É realmente impressionante como o ambiente afeta a saúde e o crescimento. Você consegue imaginar cachoeiras fluindo para cima durante tempestades. Durante fenômenos climáticos intensos, como furacões, ventos fortes podem fazer a água subir, fazendo com que cachoeiras famosas como as de Niágara mudem de direção por um momento. Esse fenômeno impressionante acontece quando a força do vento supera o fluxo natural da cachoeira, criando um espetáculo dramático e incomum. É um lembrete do quão poderosa pode ser a natureza. Mas isso não é tudo. Abaixo da superfície do oceano, também existem incríveis cachoeiras subaquáticas, como a do Estreito da Dinamarca. Aqui, a água fria e densa desce para a água quente, criando enormes cascatas que estão completamente escondidas de nossa vista. Essas maravilhas subaquáticas contribuem para a dinâmica complexa do oceano e ajudam a regular a temperatura e a salinidade. Então, da próxima vez que você pensar em cachoeiras, lembre-se de que seu fluxo pode mudar drasticamente devido à força das tempestades acima e aos mistérios sob as ondas. Em Jinan, uma cidade movimentada na China, alguns postos de gasolina estão adotando tecnologias modernas, utilizando robôs automatizados para abastecer os carros. Essa inovação permite que os motoristas não precisem esperar na fila e não interajam com a equipe de atendimento. Agora, o abastecimento começa quando o motorista envia um pedido pelo celular. Assim que o pedido é recebido, o robô entra em ação, movendo-se eficientemente até o carro e conectando a mangueira ao tanque de combustível. Esse sistema incrível não só acelera o processo de abastecimento, mas também minimiza erros humanos, tornando-o mais seguro e conveniente para todos. Imagine chegar a um posto de gasolina e deixar que o robô faça tudo enquanto você relaxa no seu carro. Com o avanço da tecnologia, podemos ver mais funções como essa em cidades ao redor do mundo, mudando nossa percepção sobre tarefas rotineiras. Será que o futuro dos postos de gasolina será totalmente automatizado?
Você já pensou na incrível aranha tecelã dourada? Esse ser fascinante, conhecido cientificamente como Nephila clavipes, tece teias que desafiam as expectativas. A seda produzida por essa aranha é não apenas bonita, mas também extremamente resistente, com uma força comparável à do aço. O que é ainda mais impressionante é que ela é mais leve e elástica do que materiais tradicionais. Essa combinação permite que as teias suportem ventos fortes e chuvas intensas sem se romper. As tecelãs douradas constroem suas teias em espaços abertos, frequentemente criando grandes e intrincados padrões que brilham ao sol. Essas teias desempenham um papel importante, capturando insetos voadores que servem de alimento para a aranha. Pesquisadores estão estudando essa seda incrível para possíveis aplicações na medicina e na tecnologia, com a esperança de usar suas propriedades únicas para criar materiais melhores. Não é surpreendente como a natureza inspira inovações e nos ensina resiliência através de seres tão extraordinários. A Inglaterra realmente guarda segredos antigos. Cientistas fizeram uma descoberta surpreendente. Foi encontrado um esqueleto na Inglaterra com cerca de 9.000 anos. Essa descoberta nos dá uma visão da longa história da vida humana nesta região. Imagine as histórias que esse esqueleto antigo poderia contar sobre como as pessoas viviam há tanto tempo. O significado dessa descoberta se torna ainda mais interessante quando você descobre que os pesquisadores coletaram pistas a uma distância de 4 quilômetros. Essa distância não impediu que eles reunissem evidências sobre como era a vida dos primeiros habitantes da Inglaterra. A cada osso estudado e a cada artefato analisado, entendemos melhor o cotidiano de nossos antepassados, incluindo sua alimentação, hábitos e ambiente. Essas descobertas nos lembram que a história não é apenas datas e eventos, mas também conexões através do tempo. Cada descoberta como este esqueleto antigo nos faz refletir sobre nossa jornada humana comum, aproximando o passado do nosso presente mais do que jamais poderíamos imaginar. E se eu te contar sobre um hambúrguer de $55.000? Este incrível hambúrguer foi criado por Robert John Dan, na Holanda, e é o mais caro do mundo. Imagine dar uma mordida em um hambúrguer de carne wagyu, conhecido por seu sabor intenso e maciez, tornando-se uma verdadeira iguaria. Mas isso não é tudo. Este prato extravagante é decorado com ouro comestível, adicionando um toque de luxo apenas para impressionar. O hambúrguer inclui ingredientes surpreendentes, como trufas selecionadas e pães artesanais, elevando-o a um novo nível da alta gastronomia. Esse preço astronômico se deve não apenas aos ingredientes, mas também à experiência que ele proporciona. Imagine jantar em um restaurante de elite, onde cada detalhe é pensado para um almoço inesquecível. Embora para a maioria de nós seja difícil justificar tal valor por um hambúrguer, ele certamente aguça a imaginação. Você está curioso sobre outros pratos inusitados que o mundo oferece. Você pode se surpreender. Seus olhos mudam de cor. Com o passar dos anos, as lentes dos nossos olhos passam por mudanças interessantes. Aos 70 anos, elas frequentemente adquirem um tom amarelado. Essa mudança sutil, mas importante, pode afetar como percebemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, distinguir cores se torna mais difícil, especialmente tons como azul e roxo ou amarelo e verde. Imagine tentar escolher uma banana madura em uma tigela de limões. As cores podem não parecer tão vibrantes quanto na juventude. Esse amarelamento gradual é uma parte normal do envelhecimento e não há motivo para se preocupar. No entanto, pode dificultar a distinção precisa das cores, tornando tarefas cotidianas, como escolher roupas, mais desafiadoras. Portanto, da próxima vez que você notar que uma camisa azul parece um pouco menos vibrante, lembre-se de que seus olhos estão apenas se adaptando com o tempo. E incrível, mas é verdade. Diamantes se quebram ao cair do espaço. Quando um objeto cai do espaço, ele enfrenta forças intensas ao passar pelas camadas superiores da atmosfera da Terra. Você pode pensar que os diamantes, conhecidos por sua incrível dureza, suportariam essa viagem intensa sem danos. No entanto, até mesmo um diamante de cerca de 1 quilo provavelmente se quebrará ao atingir o chão. E isso acontece porque, apesar do ar desacelerar sua queda devido ao atrito, a força do impacto é muito grande. Curiosamente, diamantes menores, com menos de 1 quilo, têm mais chances de sobreviver. Isso se deve ao fato de que eles sofrem uma desaceleração maior e caem de forma mais suave, como uma formiga descendo sem se machucar.
Então, da próxima vez que você admirar um diamante, lembre-se de que sua resistência não garante sobrevivência em condições extremas. Quais outros fatos incríveis sobre o espaço você pode descobrir? Tudo começou em 1991, quando Will Wright, o criador genial deste icônico videogame, passou por um incêndio devastador em sua casa. Em meio às cinzas, ele começou a imaginar um mundo onde as pessoas poderiam criar e gerenciar vidas sem as limitações da realidade. Isso o inspirou a criar um casinha de bonecas virtual, onde os jogadores poderiam projetar casas e guiar personagens, ou sims, por diversas situações. A ideia ressoou com muitos, permitindo que os jogadores expressassem sua criatividade e explorassem diferentes cenários de vida. Quando The Sims foi lançado em 2000, o jogo rapidamente se tornou um fenômeno cultural, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. Os jogadores adoravam construir casas dos sonhos, gerenciar relacionamentos e encenar dramas do dia a dia. A visão de Wright transformou uma tragédia pessoal em um jogo revolucionário que mudou nossa percepção sobre simulação e narrativa nos games. Quem diria que um incêndio poderia acender tanta criatividade? Muitos não sabem, mas a Groenlândia não pode se juntar à FIFA. O clima único da Groenlândia dificulta o crescimento da grama, o que é um grande problema para os amantes do futebol. Por quê? Porque a FIFA exige campos de grama natural para seus países membros. Embora haja fãs dedicados e uma seleção nacional participando de torneios regionais, os sonhos deles de jogar partidas oficiais da FIFA continuam fora de alcance. A Associação de Futebol da Groenlândia está tentando mudar essa regra sobre a grama, na esperança de encontrar uma maneira de seus jogadores competirem em nível mundial. Eles têm campos artificiais que permitem jogar localmente, mas sem afiliação à FIFA, a equipe perde o reconhecimento e as oportunidades que vêm com a participação na comunidade internacional de futebol. Isso é um grande obstáculo para um país que deseja mostrar seus talentos e paixão pelo belo jogo. Incrível, mas é verdade. A Colômbia impressiona com sua biodiversidade. Ela ocupa o segundo lugar em biodiversidade, atrás apenas do Brasil, e é um verdadeiro tesouro da natureza. Este país vibrante, embora menor que o Brasil, abriga o maior número de espécies de aves e orquídeas do mundo. Imagine passear por florestas verdes, onde mais de 1.900 espécies de aves com cores deslumbrantes voam ao seu redor. Mas isso não é tudo. A Colômbia também se destaca em número de borboletas e anfíbios, mostrando uma diversidade incrível em seus ricos ecossistemas. Desde os altos picos dos Andes até as vastas florestas da Amazônia, cada habitat acrescenta uma camada única a essa maravilha natural. Os diversos ambientes da Colômbia oferecem abrigo para milhares de espécies, tornando-a uma participante importante nos esforços globais de conservação. Portanto, da próxima vez que você pensar nas maravilhas da natureza, lembre-se do papel excepcional da Colômbia na preservação da biodiversidade do nosso planeta. Prepare-se para a surpresa com o aumento de pacientes nos hospitais. Os hospitais frequentemente enfrentam variações no número de pacientes, e uma estatística impressionante mostra que pode haver até 48 pacientes a mais ao mesmo tempo. Esse aumento repentino pode ser causado por diversos fatores, como doenças sazonais, acidentes ou emergências de saúde. Quando esses picos ocorrem, a equipe médica precisa agir rapidamente, tornando essencial ter estratégias de gestão eficazes nos hospitais. Isso inclui garantir que haja um número suficiente de profissionais de saúde de plantão e que os suprimentos e recursos necessários estejam disponíveis. O objetivo é oferecer um excelente atendimento a cada paciente, sem sobrecarregar médicos e enfermeiros. À medida que as comunidades crescem e novos desafios surgem, a forma como os hospitais lidam com esses aumentos determinará a qualidade do atendimento nos momentos mais críticos. Estamos prontos para esses aumentos repentinos? Acredite ou não, Sugar Ray Robinson teve um pesadelo aterrorizante. Em 1947, um dos maiores campeões de boxe teve uma premonição que o abalou profundamente. Sugar Ray Robinson sonhou com um pesadelo vívido, onde acidentalmente matou seu oponente no ringue. Essa visão assustadora o fez hesitar antes de uma luta importante, levando-o a considerar desistir. No entanto, Robinson acabou superando seus medos e subiu ao ringue, acreditando que poderia controlar o resultado. Infelizmente, a luta foi fatal e seu oponente perdeu a vida. Esse incidente teve um impacto profundo em Robinson, mudando sua perspectiva sobre o esporte e os riscos extremos envolvidos.
Isso levanta questões sobre a pressão que os atletas enfrentam e as batalhas mentais que frequentemente lutam em situações de alta tensão. Como os sonhos e a intuição influenciam nossas decisões, especialmente em situações de vida ou morte. Você já se perguntou por que o ar parece tão vivo? Embora muitas vezes percebamos o ar como um ambiente calmo e parado, na verdade, as moléculas de ar na sala se movem a uma velocidade incrível, às vezes até mais rápido que o som. Isso significa que essas pequenas partículas se movem mais rápido que o som, mesmo quando tudo ao redor parece completamente imóvel. Imagine bilhões de pequenas máquinas de corrida invisíveis, correndo, colidindo e se afastando umas das outras. Todo esse movimento cria um ambiente dinâmico, que normalmente não percebemos, mas que desempenha um papel importante em como percebemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, é graças a essas moléculas em movimento rápido que os aromas se espalham pelo ar, e os sons chegam até nossos ouvidos. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que há uma vida agitada ao seu redor, mesmo que pareça silencioso. Não é fascinante? Você já se perguntou por que o ar parece tão vivo? Embora muitas vezes percebamos o ar como um ambiente calmo e parado, na verdade as moléculas de ar na sala se movem a uma velocidade incrível, às vezes até mais rápido que o som. Isso significa que essas pequenas partículas se movem mais rápido que o som, mesmo quando tudo ao redor parece completamente imóvel. Imagine bilhões de pequenas máquinas de corrida invisíveis, correndo, colidindo e se afastando umas das outras. Todo esse movimento cria um ambiente dinâmico, que normalmente não percebemos, mas que desempenha um papel importante em como percebemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, é graças a essas moléculas em movimento rápido que os aromas se espalham pelo ar, e os sons chegam até nossos ouvidos. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que há uma vida agitada ao seu redor, mesmo que pareça silencioso. Não é fascinante? Você sabia que a planta jarro captura sua comida? Essas plantas incríveis não são apenas verdes comuns, elas são verdadeiras máquinas de comer insetos. Elas crescem principalmente em pântanos da Carolina do Norte e do Sul, e têm folhas especializadas que funcionam como armadilhas em forma de concha. Quando um inseto desavisado entra, pequenos pelos acionam a armadilha, que se fecha, prendendo a presa. Esse mecanismo impressionante permite que a planta digira lentamente sua comida, obtendo os nutrientes necessários para sobreviver em solos pobres. Apesar de sua fama assustadora, essas plantas fascinantes não representam perigo para pessoas ou animais de estimação, tornando-se uma ótima adição a jardins e lares. Portanto, se você se deparar com uma delas, não tenha medo. Em vez disso, admire como a evolução criou uma planta tão fascinante, perfeitamente adaptada para sobreviver em seu habitat único. Você sabia que existem mais de 1 milhão de espécies de insetos? Os insetos são o maior grupo de animais na Terra e mostram uma incrível diversidade. Desde as cores vibrantes das borboletas até os formigueiros trabalhadores, essas pequenas criaturas desempenham papéis importantes em nossos ecossistemas. Eles polinizam plantas, decompõem materiais orgânicos e servem de alimento para muitos animais. Curiosamente, os cientistas identificaram cerca de 1,2 milhão de espécies, mas estima-se que possa haver até 30 milhões de espécies. Os insetos vivem em quase todos os ambientes, incluindo florestas tropicais, desertos e até debaixo d'água. Sua capacidade de adaptação é surpreendente, permitindo que sobrevivam em condições extremas. Pesquisadores continuam a descobrir novas espécies, revelando a rica complexidade do mundo dos insetos. O estudo contínuo dessas espécies nos ajuda a entender não apenas seu comportamento, mas também sua contribuição vital para a vida em nosso planeta. Não é fascinante quanto ainda temos a aprender? É difícil de acreditar, mas os adesivos "Eu votei" realmente tornam as pessoas mais atraentes. Um estudo surpreendente de 2015 mostrou que usar esses adesivos sinaliza qualidades como responsabilidade, status e confiabilidade, que são frequentemente vistas como características desejáveis em potenciais parceiros. Os participantes que usavam esses adesivos eram percebidos como mais atraentes em comparação com aqueles que não os usavam. Embora esse efeito não seja muito evidente, ele destaca o poder dos sinais subconscientes na formação de nossas interações sociais e românticas. Então, da próxima vez que você for às urnas e orgulhosamente usar esse adesivo, lembre-se de que você pode chamar a atenção.
Essa agradável interseção entre a atividade cívica e dinâmicas sociais mostra que até os menores gestos podem ter consequências inesperadas sobre como interagimos com os outros. Você pode se surpreender ao saber que espirrar pode quebrar ossos. Espirrar parece inofensivo, certo? No entanto, para pessoas com vértebras frágeis, devido a doenças como osteoporose ou anomalias na coluna, um espirro forte realmente pode causar fraturas. Isso acontece porque as contrações musculares durante o espirro geram uma pressão superior a 100 libras por polegada quadrada, PSI, o que pode sobrecarregar áreas frágeis da coluna. Embora essas lesões sejam bastante raras, elas ressaltam um ponto importante. Manter a densidade óssea é vital para todos, especialmente para aqueles em risco de lesões na coluna. Exercícios regulares, uma dieta equilibrada rica em cálcio e vitamina D, além de outros hábitos saudáveis, podem ajudar a proteger seus ossos. Além disso, adotar posturas de proteção durante reflexos inesperados, como espirros ou tosses, pode reduzir ainda mais o risco de lesões. Sempre é sábio prestar atenção ao seu corpo e tomar precauções, especialmente se você tiver problemas de saúde óssea. Então, da próxima vez que você sentir que vai espirrar, lembre-se, isso pode não ser apenas um reflexo. Você já se perguntou como são as notas do euro e seu design único? A União Europeia fez uma escolha interessante ao criar suas notas. Elas apresentam construções arquitetônicas fictícias, e não edifícios reais. Essa é uma decisão inteligente que evita favoritismos a um país específico, promovendo igualdade entre todos os Estados-membros. Cada nota traz ilustrações impressionantes de pontes, janelas e arcos que representam diferentes estilos arquitetônicos, mas que não têm protótipos reais. Essa criatividade não serve apenas para embelezar. Ela também simboliza o compromisso da UE com a abertura e a unidade. Ao mostrar esses designs fictícios, a UE destaca seu objetivo de inclusão e neutralidade, incentivando todos os Estados-membros a se sentirem representados. As cores vibrantes e os detalhes elaborados dessas notas as tornam não apenas seguras, mas também visualmente atraentes. Na próxima vez que você segurar uma dessas notas, pense nas soluções artísticas que foram adotadas e na mensagem profunda que elas transmitem sobre a colaboração entre as diversas nações da Europa. Não é incrível como um simples pedaço de papel pode ter um significado tão grande? Acredite ou não, os aeroportos usam detecção de odores para segurança. Quando você passa pelo controle de segurança, pode se deparar com um processo interessante que envolve um pano e um spray especial. Esse processo começa quando os funcionários do aeroporto pedem que você esfregue as mãos no pano, coletando possíveis resíduos químicos. Depois, suas amostras passam por um spray, um dispositivo que detecta substâncias perigosas, memorizando seus odores únicos. É uma maneira inteligente de identificar materiais perigosos sem métodos invasivos. O mais importante é que todo o processo é absolutamente seguro para você. Usando essa tecnologia baseada em odores, os aeroportos ajudam a garantir a segurança de todos, mantendo a eficiência das verificações. Afinal, a segurança no aeroporto não se resume apenas à checagem de documentos e bagagens. Também envolve métodos inovadores para garantir a segurança dos voos. Então, da próxima vez que você passar pelo controle, lembre-se de que até mesmo seu odor pode desempenhar um papel na segurança dos voos. Não é incrível como a tecnologia se adapta para nos proteger? E se eu te contar sobre um restaurante com tema de banheiro? No restaurante Marine Tet, em Taiwan, a comida é servida de uma forma inusitada. Os pratos têm uma decoração temática de banheiro, tornando a refeição divertida e surpreendente. Imagine-se sentado em uma cadeira em forma de vaso sanitário, saboreando pratos servidos em mini vasos. Este restaurante único não se limita apenas aos móveis. A decoração imita elementos de banheiro, incluindo copos em forma de mictório e tigelas que lembram pias. A ideia pode parecer estranha para muitos, mas atrai curiosos que buscam uma experiência inesquecível. Cada prato é criativamente apresentado para manter o tema. Pense em sobremesas coloridas servidas em vasos sanitários. Muitos visitantes adoram a atmosfera divertida e os pratos que são perfeitos para o Instagram, misturando humor com arte culinária. O Marine Tet se tornou um lugar popular não só pela comida, mas também pelas histórias que os clientes podem compartilhar sobre suas refeições inusitadas. Você teria coragem de experimentar este restaurante diferente? Você sabia que as maratonas têm origem na Grécia Antiga? A maratona que conhecemos hoje é inspirada em um evento incrível da história.
Em 490 a.C., o mensageiro grego Feidípides correu da Batalha de Maratona até Atenas, percorrendo cerca de 42 quilômetros para anunciar a vitória sobre os persas. Esse feito não foi apenas uma corrida rápida, simbolizou a força da perseverança e do sacrifício. Dizem que Feidípides caiu após transmitir sua mensagem, ressaltando o enorme esforço necessário para uma corrida tão longa. Para homenagear esse ato corajoso, a maratona foi incluída nos Jogos Olímpicos modernos, refletindo o espírito de resistência e determinação. Hoje, milhões de corredores ao redor do mundo amarram seus cadarços para participar de maratonas. E cada passo é uma homenagem ao legado do homem que correu pela história. Não é incrível como essa corrida antiga continua a nos inspirar hoje? Você sabia que o Lago Natron é realmente estranho? Este lago incomum na Tanzânia tem a incrível capacidade de preservar animais que caem em suas águas. A alta concentração de carbonato de sódio e as temperaturas extremas criam um ambiente único. Quando aves ou outros pequenos animais acidentalmente caem no lago, a água os mumifica, criando um efeito impressionante e assustador. Esses animais, que muitas vezes parecem estátuas, ficam cobertos por uma substância branca e escamosa, permitindo que permaneçam perfeitamente preservados. Esse fenômeno chamou a atenção de cientistas e turistas, acrescentando um toque de mistério a essa maravilha natural. A alcalinidade surpreendentemente alta do Lago Natron permite que ele atinja temperaturas de cerca de 60 graus Celsius, 140 graus Fahrenheit, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida. É fascinante pensar nas criações inesperadas da natureza. Você sabia que os texugos não são tão parecidos entre si? É surpreendente, mas é verdade. Os texugos europeus e americanos, embora tenham uma aparência similar, pertencem a subfamílias diferentes da família dos mustelídeos. Existem 11 espécies diferentes de texugos no mundo, e cada uma delas tem suas características únicas. Você pode pensar que esses animais gostam de hibernar, mas na verdade eles preferem desacelerar durante os meses de inverno. Isso significa que os texugos costumam ficar em suas tocas aconchegantes, economizando energia e saindo apenas ocasionalmente. Os texugos europeus geralmente levam uma vida mais social, vivendo em grupos familiares, enquanto os texugos americanos, muitas vezes, preferem a solidão. Então, da próxima vez que você ouvir alguém falar sobre texugos, lembre-se de que esses animais incríveis não são apenas uma espécie, mas sim uma família de criaturas diversas. Eles não são legais? Você já ouviu falar dos primeiros dispositivos de comunicação sem as mãos? Esses instrumentos inovadores eram, na verdade, rolos ou tábuas que as pessoas amarravam na cabeça com cordas. Imagine uma pessoa com um fone de ouvido feito de papel, tentando desesperadamente juntar anotações enquanto mantém as mãos livres para outras tarefas. Embora os smartphones modernos e os fones de ouvido sem fio sejam extremamente avançados, essas invenções iniciais foram um passo curioso em direção à comunicação atual. Naquela época, as pessoas não podiam simplesmente tocar na tela para enviar uma mensagem. Elas precisavam ser criativas e engenhosas. Lidar com esses dispositivos incômodos mostrou o quanto a comunicação sem contato era importante para nossos antepassados, abrindo caminho para a tecnologia complexa que desfrutamos hoje. Você consegue imaginar como era difícil usar um desses dispositivos em um dia agitado? Você sabia sobre a incrível aranha de areia? Esse ser surpreendente ganhou o apelido de Ninja do Deserto por um bom motivo. As aranhas de areia são mestres da camuflagem, se misturando facilmente com as paisagens arenosas. Com um movimento rápido, elas podem se enterrar na areia em segundos, tornando-se quase invisíveis para os outros, tanto para suas presas quanto para predadores. Essa fantástica camuflagem permite que elas esperem por insetos desavisados, o que é vital para sua sobrevivência em condições desérticas severas. Quando uma presa se aproxima demais, a aranha de areia pode atacar instantaneamente, pegando sua vítima de surpresa. Em um mundo onde a furtividade é fundamental, esses pequenos caçadores mostram uma adaptação brilhante ao seu habitat. Sua velocidade e discrição fazem delas algumas das melhores predadoras da natureza, mas elas permanecem um mistério para muitos de nós. Na próxima vez que você pensar em aranhas, lembre-se das incríveis habilidades da aranha de areia e de como a natureza dá a cada criatura ferramentas únicas para sobreviver.
Quais outras adaptações surpreendentes existem no reino animal? Incrível, mas é verdade. Dakota do Sul se importa. Para resolver um sério problema de segurança nas estradas, Dakota do Sul implementou um programa único que instala placas duráveis nos locais de acidentes fatais. Essas placas contêm mensagens tocantes como "Pense" ou "Por que morrer?", que servem como um poderoso lembrete para os motoristas sobre a importância de dirigir com segurança. Cada placa homenageia a memória dos falecidos e visa prevenir futuras tragédias, fazendo com que os motoristas parem e reflitam sobre suas ações. A iniciativa se baseia na esperança de que essas mensagens simples possam mudar o comportamento nas estradas. Em um estado onde as largas estradas, abertas às vezes, levam a uma direção imprudente, essas placas são um sério apelo à atenção e cautela. Elas nos lembram das consequências antes de pegarmos o volante. Portanto, da próxima vez que você estiver dirigindo em Dakota do Sul, preste atenção a essas placas e lembre-se de sua importante mensagem.